Bem-vindos a mais um Pod Café Montreal, depois de um tempinho, né, cara? Meu Deus, tava na hora de fazer mais eu um, tava né? com saudade de você, rapaz. Meu Deus, nem me fala. Eu também. Hoje a gente entrevistando aqui o Fábio Campos. Falou que é o quê? Binho, Fábio Campos, tem mais, né? E Toreide também. Toreide. A gente conhece muito. Cara cheio de nome, não vai Mas confundir. por que é Toreide? Então. Não é Gatorade. E pior que tem a ver. Ah, é? Não, mentira. Essa história começa comigo com 15 anos de idade, mais ou menos, com um grupo de amigos. E nós, 5, né? Eu, o meu amigo Vinícius, que hoje ele mora em Ontário. Dudu, Rodrigo Vaz. Então, eu e mais esses 4 tínhamos um grupo, né, na igreja. Uhum. E o Dudu, ele é um cara super criativo, mas ele é um cara que também não procura estudar as histórias antes de criar as coisas, né? Então, na época, bombado Mamonas Assassinas. Uhum. Então, saiu na televisão, tinha muito comercial de uma bebida chamada Frutopia. Né? Ah, eu lembro do nome. Lembro. Era uma bebidinha, e então eles associaram a todo o merchan a Mamonas Assassinas. Uhum. Então o Dudu chegou assim, cara, Frutopia por causa do Utopia do Mamona, porque eles tinham bandas antes do Mamona que se chamava Utopia. Uhum. Então ele associou Frutopia com Utopia, mas não tinha nada a ver com nada. Uhum. Então ele chegou assim, então tem o Gatorade e nós somos o Toreide. E ficou o nome. E ficou, assim, nós éramos os amigos do Toreide, né, o grupo Toreide, mas assim, eu sou uma pessoa muito conhecida lá no Rio de Janeiro, e as pessoas foram associando a gente e o Fábio do Toreide foi perdendo do Fábio Toreide. Entendi. Então assim, eu acabei herdando o nome do grupo. Então muita gente me conhece como Toreide ou como Fábio Toreide. Então vou dar as boas-vindas. Bem-vindo, Toreide, aqui ao Pod Café Montreal. Muito obrigado pela tua presença. Só queria lembrar que o Pod Café Montreal é oferecimento do Bacafé. Se você não conhece o Bacafé, vai visitar o Bacafé. O endereço, meu amigo, agora. 857, Rua Mariane. Se quiser tirar uma foto aqui com o Ricardo, passa lá, você tira uma foto com o Ricardo, que é o barista. É o barista. É o melhor café de Montreal, galera. Vocês não vão se arrepender, tenho certeza disso. Então, vamos começar aqui com o Toreide. Posso chamar de Toreide, não tem problema. Não é... Zero problema. O Toreide, ele é hoje engenheiro de som. Aqui em Montreal. E tu me conta um pouco dessa história, cara, porque tu começou no Brasil com isso? Tu fazia isso já no Brasil? Já fazia no Brasil. Então, a minha trajetória ela começa com tecnologia, eletrônica, mas quando eu trabalhei numa empresa, uma multinacional, eu cheguei e decidi do seguinte, chega assim, cara, já fiz o que meus pais queriam que eu fizesse, já fiz o que meus tios queriam que eu fizesse, agora eu vou fazer o que eu quero. Então, desculpa, trabalhando com TI, juntei grana para fazer a minha faculdade, então eu fiz uma faculdade de produção fonográfica, lá eu fiz com a reitoria do Maerton Bahia, que foi produtor do Legião Urbana, Cássia Eller. Caramba! Esqueci o nome deles, Sandy Júnior e outros, assim, 14 bis, tá bom. Assim, galera Uau. Enorme no cenário, né? Fábio Turinho. Então, assim, esse cara é o responsável por hoje, assim, eu ter um pouco mais de conhecimento. Entendi, uau. Ele foi meu chefe, foi meu instrutor, e hoje ele é meu amigo, continua sendo meu amigo. Mas tu sempre foi ligado à questão da música, né? Tipo, ser músico, mas como é que veio essa coisa de tu... Em vez de ser músico, tu foi ligar a coisa da engenharia de som. Aí que tá, Ricardo. O lance é que eu não desmembrei nenhum dos dois, eu continuo sendo músico ou engenheiro. Mas a minha história... pode isso, cara? Pode, claro que pode. E a minha história começa quando eu comecei a andar. Porque meu avô, ele ouvia muita música, meus pais ouviam muita música em casa, então eu cresci com vários ambientes dentro da minha própria casa. Meu avô é português, então eu conheço muito da música, da cultura portuguesa, meu pai com a parte gospel, minha mãe com a parte popular. Que legal isso. Então, assim, eu cresci ouvindo muita coisa, mas eu aprendi a andar, a primeira coisa que eu fiz foi subir no armário dos discos do meu avô para pegar o disco. Olha isso. Então, quando me pegaram com 1 ano e meio, 2, eu já estava pendurado, caindo com o disco. E aí a minha história com a música começa. Tu toca que instrumento?
Alguns, assim, meu instrumento principal é a guitarra, tá? Mas eu toco um pouco de bandolim, um pouco de teclado e algumas outras coisas. Né? Tem alguns amigos, inclusive, que me ajudam a produzir. Há um tempo atrás eu fiz uma produção, por exemplo, para o Sesc na Amazônia, não, Sesc Pantanal. Fiz um trabalho para o Sesc Pantanal que o briefing que deram para a gente era a gente precisa de música regional. Música com pegada do Brasil, mais pegada do Pantanal. E aí, cara, a gente vai viajar pra onde? O que é o Pantanal? É aquela pegada mais rancheira, sertaneja, com viola, com sons. Então, na produção, a gente trabalhou não só com a música em si, mas com barulhos e elementos que componham junto a música. Tá, entendi. Cara, agora, só pra tirar uma dúvida. À vontade. Porque quando se fala engenheiro de som, né? Assim, eu falo por mim, a galera talvez tenha essa mesma dúvida. Existe um engenheiro de som, produtor de som, ou produtor musical. Existe o próprio músico, criador. Como é que compositor, como é que tu diferencia e onde que entra o engenheiro de som em todas essas profissões que, de certa forma, trabalham com música e instrumento, afinação? Realmente é um leque. É um leque, assim, e é muita gente que faz muita coisa. E hoje, assim, vendo o nosso perfil brasileiro, né, a gente é acostumado a fazer muitas coisas. Entendi. Se você pega um perfil daqui do Canadá, no canadense, no quebeco, da galera daqui, você vai ver que eles vão se especializar em uma coisa. O músico, ele vai ser músico, talvez compositor e músico, mas eles vão ser sempre aquilo ali dentro daquela caixinha. Entendi. Né? No Brasil, a gente aprende a ser um pouquinho mais, mas a paixão que move, às vezes, o músico. Né? A gente tem gente fora da caixa, como, por exemplo, Jimi Hendrix, por exemplo. O cara era produtor musical, ele era guitarrista, ele era engenheiro de gravação também. Caramba! Então, assim, o engenheiro de áudio, ele é o cara que é responsável por pensar em todo o material que vai ser entregue até o final. Ele vai ser o responsável de pensar como aquilo vai soar, como aquele projeto, como aquele trabalho vai ser apresentado no final. Envolve tudo. Mas isso tá falando, tipo, vai gravar um álbum? Exato. Ou, tipo, também trabalha para um show também, alguma coisa assim? Exatamente. Os dois são dois casos diferentes, mas eles se complementam. Um produto que é ao vivo, um produto que ele vai chegar e vai passar por essa... uma gravação de um ao vivo, um espetáculo, existe um engenheiro por trás que ele vai pensar assim, esse show ele tem que soar dessa maneira, quem vai escutar tem que estudar dessa maneira, ele vai pensar como aquele produto vai ser entregue. Entendi. Da mesma forma no estúdio, a pessoa que vai estar trabalhando dentro do estúdio, ele também vai pensar esse disco, claro, com técnicas de estúdio mais limpo, com mais detalhes e tudo, esse disco vai soar dessa forma, com esses elementos tais. Mas tu decide, por exemplo, assim, vocês vão ter que levar essa marca de caixa de som, exemplo. Não tem nada a ver com isso. Não. Isso aí já é mais o trabalho do técnico. Tá bom. Não do engenheiro. Talvez o engenheiro que... A gente está falando de um engenheiro de show, que vai pensar na construção de um espetáculo, por exemplo. A gente vai pegar um show de um Coldplay de U2, né? Vai ter um engenheiro de show. Tá bom. Que é esse cara que vai ser responsável por pensar em como vai ser o palco, o que ele precisa de armação, o que ele precisa de som, de potência, para poder entregar para uma quantidade X de pessoas. Esse sim vai pensar nesse cara. Esse aí é o... Esse é o engenheiro de produto, né? Ele ele é um engenheiro de áudio também, mas ele conhece mais da parte de espetáculo. Entendi. João, ele não vai ser tão refinado como tu seria. Ele vai tipo, formar todo esse material, digamos, como vai estar montado, mas seria um outro engenheiro de áudio, como tu, sei lá, que vai lá e dizer, o baixo tem que estar nessa altura, a guitarra aqui, o volume da voz tem que ser mais alguma coisa desse tipo. Então, assim. Essa pessoa que ele faz a parte da mixagem, de onde os elementos vão tocar, qual vai ser o volume, ele é engenheiro de áudio. Entendi. Mas ele é um mixador, é um cara que vai estar sentado numa mesa chegando e fazendo toda a mixagem. Esse não é tu? Ou é tu? Também sou eu. Tá. Também sou eu. Tu decide em quantidade de caixa que tu precisa para dar Normalmente a gente recomenda. Não a quantidade de caixa, mas assim, a potência. A gente vai fazer um evento para
1.000 pessoas. Então a gente vai calcular quanto de potência e a distribuição dessas caixas para poder atender. Então tu tem que conversar com o músico, né? Porque o músico talvez ele chega... O show do Guns N' Roses tem a exigência dele de instrumento. Fala, para isso preciso disso. Não sei. Conversa com ele, deve ter que conversar com ele. A gente conversa também com o músico, porque a gente tem todo o trabalho de pré-produção e pós-produção. Né? Pré-produção, produção e pós-produção. Né? Então, na pré-produção, você vai sentar com os músicos, você vai olhar aquela banda tocando, você vai chegar e ver o grupo. E você vai chegar e entender qual é o trabalho daquele grupo, o que eles entregam, qual é o tipo de música, como é que eles são. Se eles são músicos mais de estúdio, são mais contidos, se eles têm atitude, que eles vão chegar e vão no palco e vão entregar um bom show. Entendi. Né? E aí, assim, entra também no papel da produção, da pré-produção, antes de produzir, antes de pós-produzir, entra o trabalho também do produtor musical, que é um pouco diferente do engenheiro. O produtor musical, ele vai estar pensando em outras coisas que o engenheiro de som não vai estar pensando. Talvez pensando mais menos do que o produtor musical. O produtor musical ele vai pensar no figurino, ele vai pensar em como eles vão estar se apresentando. Ele vai pensar se o repertório que eles estão tocando é bom, se a música que eles comporam serve para o próprio grupo, se aquele grupo tem identidade para aquela própria música que eles comporam, ou se aquela música serve para um outro grupo e não para eles. Você também é carioca como eu. Conterrâneo. No nosso cenário carioca, a gente tem o cenário do pagode muito quente, né? Isso. No cenário do pagode, os compositores de pagode eram 2, 3. Eram 20 grupos e os compositores 2, 3. Entendi. Que fazia música para todo mundo. Todo mundo. E aí, assim, esse cara que é o compositor, né? Às vezes ele chegava e compunha uma música, chegava assim, cara, essa música aqui não fica legal pro Belo, mas vai ficar muito legal no Soweto ou no Arte Popular. O que decidiria de ser legal para alguém? Pois como é que ele sabe? Como é que ele sabe? Como é que ele decide isso? Então, o compositor, às vezes ele olha elementos daquele grupo. Né? Uma música muito assim, que tem uma pegada um pouco mais animada, um pouco mais agitada, pega bem pro Belo? Às vezes não, porque o Belo é um pouco mais romântico, né? Então assim, quando o cara tá compondo, ele já sabe pro lado que ele vai levar, ele já vai conseguindo entender, o compositor mesmo, ele consegue entender quem que ele pode atingir com aquela música, né? Às vezes também tem grupo que recusa a música, né? Eu falei do Maerton Bahia, né, no início. Existe isso? Existe. Assim, às vezes você tem um grupo... Não quero cantar essa música não, Brasil. Exato. Existe, às vezes, um grupo, ou então uma pessoa que já tem um pouco mais de nome, já tem um pouco mais de prestígio, e ela fala, não, essa música não serve pra mim, né? Malandragem não foi feita pra Cássia Eller, por exemplo. Mentira. Sério? Sério. Mas quem é que escreveu Malandragem? Malandragem foi uma música... Ih, agora fugiu. Anyway. Mas assim, foi uma música composta que foi feita... Agora fugiu o nome. Foi feita por uma outra pessoa. E, se eu não me engano, foi apresentada também pro Ney Matogrosso. E o Ney Matogrosso chegou assim, cara... Não, perdão. Não foi pro Ney. O Ney Matogrosso foi que escutou e falou, fica bom na voz da fulana, que eu esqueci o nome. E ela falou assim, porra, eu sou sapatão, feia pra caralho, cheguei a cantar, eu sou garotinha. Isso é muito ruim, eu não preciso disso, assim. E aí deu a música pra quem? Pra uma outra sapatona. Assim. Mas assim, a Cássia ouviu... E ficou perfeito. Assim, cara, ficou assim, perfeito. É legal pra mim. Assim eu vou gravar. E deu certo. Tipo assim, o cara vai oferecendo pras pessoas? Vai oferecendo pra pessoas, ou então quando ele tem um contato muito bom com o gravador, ele já dá direto pra produtores que são de gravadoras, ou então pras gravadoras. Então às vezes as gravadoras já têm um acervo de letras e composições já pronta pra oferecer uma banda. Né? Caramba! Ao mesmo tempo também que às vezes acontece uma outra coisa assim, tipo, um artista que tá fazendo 50, 60 anos de carreira, que é uma coisa muito,
né? Sim, Legal, sim. e muito difícil de acontecer. E aí você começa a ter músicas daquele artista cantada por outras pessoas. Tipo o Jota Quest cantando Roberto Carlos, cantando Erasmo Carlos. Né? Eles são da mesma gravadora, então tem a concessão, eles podem chegar e usar a música daquele artista. Né? Mas claro, o artista vai se consultar. Vai se consultar, lógico, né? lógico. Mas assim, eles já são do mesmo grupo. Pô, vamos homenagear aqui, pô, a gente gosta dessa música, dá pra gente fazer uma versão. Entendi. Então isso acontece muito também. E tu sentiu diferença porque tu trabalhou com isso no Brasil. Aqui no Canadá é a mesma coisa? É o mesmo processo de composição, entrega e... Nesse ponto, sim. É mundial isso, Exatamente. Não é algo do Brasil. Não. É mundial. A gente tem uma questão de diferença de distribuição de direitos, dos royalties, com relação aos Estados Unidos. E aqui no Canadá é bem parecido com os Estados Unidos. Mas fora Canadá e Estados Unidos, o resto é tudo igual. E como é que foi pra ti quando tu chegou aqui pra começar a trabalhar com isso? Foi fácil ou foi... Desesperador. Ah, é? Conta pra galera que tá querendo vir pra cá, trabalhar com engenharia de som ou qualquer coisa ligada à música. Aí, ó, o cara vai dar dica aí pra você. Então, assim, eu quando vim pro Canadá, na verdade, eu e minha esposa, a gente não ia vir pra cá, pra Montreal. A gente fez todo o nosso plano no Canadá pra poder chegar aí pra Toronto. Em 2018 a gente fez uma viagem exploratória pra poder conhecer o Canadá. A gente fez aqui Montreal, Toronto, Banff, Vancouver. A gente fez alguns lugares bastante de ponta a ponta. Tu fez bastante lugar, cara. Fizemos de ponta a ponta pra gente assim, vamos ver os lugares mais conhecidos, vamos ver qual que a gente mais se identifica. Poucas pessoas fazem isso. Interessante o que você fez. Muito legal. A gente tava com um plano muito grande, né? Assim, um plano de vida, de mudança de vida, né? Então, assim, a gente sempre foi muito pé no chão. A gente queria estruturar tudo pra poder chegar e não ter surpresa. E a gente teve muita surpresa. Sim. Não, isso aí acontece sempre. Sempre. Então, a gente fez essa exploratória em 2018 e a gente começou a fazer o Plano Canadá. Né? No meio desse tempo... eu voltei a trabalhar, não voltei a trabalhar não, continuei trabalhando, eu estava trabalhando já na Globo, nessa época eu comecei a trabalhar na Globo em 2015, então continuei trabalhando na Globo, estava trabalhando lá e tocando em frente ao nosso Projeto Canadá, dando um punch no meu inglês, sim, importante. Fernanda no inglês e no francês ao mesmo tempo. Pareceu um processo de contratação de enfermeiros, a Fernanda é da área de saúde, é enfermeira. E apareceu o processo seletivo, aí ela chegou assim, vamos escrever, bora, assim, a gente tinha plano A, B, C e D, e uns na manga. Então, pintou essa seleção. No meio tempo, a gente estava tentando engravidar do nosso primeiro filho, do João, e a gente não estava conseguindo engravidar. Fernanda já estava meio atordoada, já estava meio triste, eu chego assim, vamos esquecer por enquanto a gravidez, esquece, e vamos focar no nosso Plano Canadá. Agora a gente vai cair com tudo. E a gente caiu dentro do Plano Canadá. E uma semana antes dessa entrevista de emprego, a gente descobriu que estava grávida. Caramba, cara, que maneiro, meu. Que loucura, velho. E aí Fernanda chegou assim, eu não vou fazer mais o processo seletivo, não tem por que fazer, ou como não tem por fazer? Não, você vai fazer. Não, a gente descobriu que a gente está grávida, eles não vão querer mais a gente. Eu disse assim, não. Faça, porque você vai ver como funciona e aí você se prepara pro próximo, né? E quando a gente tiver já com o nosso filho aqui, a gente vê como é que vai fazer. E era um meio de semana, tipo uma terça ou quarta, ela tava em São Paulo, ela só mudou a passagem de ônibus para avião, ela falou assim, pelo menos um avião para poder não ter risco, né? Sim. Aí ela foi de avião. E nessa época eu tinha saído do ao vivo e estava no jornalismo. Eu fazia chamada comercial nessa época. Antes disso eu estava no Mais Você com a Ana Maria Braga e no Encontro com a Tudo Fátima, como engenheiro de som. Como engenheiro de som. Tá bom. Na Globo eu fazia uma função de sound designer, né, que é desenho de som. Tu vai ter que explicar isso, porque é mais uma coisa. Meu irmão. É muita coisa. É uma trajetória bem legal. Tá bom. Então eu saí do entretenimento ao vivo, fui pra chamada ao vivo. Então nessa época eu trabalhava com chamadas comerciais. Então chamadinha entre programas, chamadinha de esporte, chamadinha pra uma novela. Essas chamadas eu produzia. Eu e um grupo de pessoas, né, um grupo de amigos. E eu tava fazendo uma chamada de novela e com a próxima na fila uma de futebol.
Eu lembro ainda. Caramba, tá. E aí toca o telefone a Fernanda e ela chegou assim: pra onde você quer ir? Eu, como assim pra onde você quer ir? Você quer ir pro interior ou pra cidade? Eu falei assim: O que tu tá falando? Exatamente. Eu assim: calma, você sabe que eu trabalho com arte, eu trabalho com cultura, então pra trabalhar com cultura eu preciso estar em foco, preciso estar no centro, na cidade, nada de interior. Ela, porque a gente acabou de passar no processo, a gente vai pro Canadá. Caraca, que maneiro, cara. Ela tinha feito o processo em francês, então final de 2019 isso. 2020 veio pandemia, a gente ficou em casa e o hospital que ela trabalhava na época ainda esperou um ano para nossa vinda por causa da pandemia. Vocês vieram depois da pandemia? Viemos depois da pandemia. A gente pôde ter João no Brasil, ele nasceu no Brasil, a gente teve a festinha de um ano dele e 2, 3 semanas depois a gente veio para cá. Ele é de quando? De que idade? O João é 11 de setembro de 2020. 20, tá. O Theo é 2019, né? Também bebê de pandemia, né? Não, porque foi um período que você fala pandemia, eu lembro exatamente também, a gente na época foi pro Brasil, ficou preso no Brasil por causa disso, eu lembro Todo disso. mundo dentro de casa não tinha o que fazer. Eu lembro. Aí tu tá me falando, tá na minha cabeça, vindo momentos que eu vivi muito parecido de... Também tive... Não tive o filho nessa época, mas ele já tava lá. Exatamente. Então assim, a gente se planejou, mudou o plano, papapá. Vamos pra Montreal. Foi a oportunidade que a gente recebeu. Vamos pro Canadá, vamos pra Montreal. E agora? Não falo nada de francês, bicho. Nada. Então, Fernanda, pelo governo do Canadá, ganhou uma bolsa pra mim de francês. Que maneiro. Faltando um mês pra vir pra cá. Putz. Aí eu achei assim, em um mês eu não vou aprender muita coisa, mas pelo menos um bom um bonjour, E pra completar, não tinha nenhuma turma de iniciante, então me colocaram numa turma de nível 3. Eita! E eu cheguei no meio daquele tiroteio. O que tá acontecendo? Bala perdida, mano. Rio de Janeiro. O que a gente já tá acostumado. Então tava no meio daquilo, eu cheguei assim, entendi. Não vou aprender nada aqui agora, vamos pro Canadá. Chegamos aqui 29 de setembro de 2021 e eu me inscrevi na francização, parei um ano da minha vida para poder chegar e aprender a língua. Sim. Muito importante, by the way. Muito importante. Porque a língua na chegada é foda, né? Eu tinha me preparado uma barreira... pro inglês. Se fosse o inglês, eu ia estar tranquilo naquela época para poder chegar a começar a minha vida em inglês. Desculpa. Não. Ia começar a minha vida em inglês. Ao vivo é assim, galera. Não. Eu tava pronto pra começar a minha vida em inglês, aí mudou o plano. Eu achei assim, cara, nada mais justo do que o Canadá me aceitou dessa maneira, nada mais justo do que chegar e aprender a língua do local. Exato. Então parei e abre portas, né? Muita coisa. Abre portas, né? Muita coisa. Então assim, eu já tava assim, como vocês viram, eu sou muito agitada, né? Sim, eu falo bastante. Então assim, é do meu perfil, do perfil da minha família, por parte do meu pai. E por parte da mãe também, meu avô por parte de mãe era ator. Que legal, cara. No teatro. A veia artística dentro da família. Dentro da família é grande. A família da minha mãe tem sempre essa pegada mais teatral e da parte do meu pai mais do canto e da música. Olha que maneiro, cara. Pô, muito legal. E aí, parei um ano. Assim, um ano parado, como é que a gente sobrevive, né? A francização me dava uma bolsa e eu continuava fazendo os trabalhos pro Brasil. Tá. De forma remota. Também a bolsa também não é tão, né? É só um mimo para Era uma ajuda, mas funciona muito. Para quando chega ajuda muito, muita coisa. Eu sei. Não tinha nada e parar um ano da vida para poder estudar é um recomeço. É que para quem tá no Brasil não sabe como é difícil tu vir de lá, tu ter uma vida toda lá já tudo organizado para ti, aí tu vem para cá, tu tem que começar tudo de novo, né, velho? Essa coisa de dar uns passos para trás para começar de novo não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um, não. Dá passo para trás para voltar de voadora. E aí foi a minha reconstrução, justamente isso. Esse um ano que eu parei, eu continuei fazendo alguns serviços para o Brasil, fazendo de forma remota. Trabalhava para alguns estúdios de dublagem, fazendo mixagem de filme de dublagem. Bacana. Ainda faço. Como assim, fazendo mixagem de filme de dublagem? Dublagem. Então vamos lá, a gente tem um filme que sai nos Estados Unidos ou aqui no Canadá. Tá.
E esse filme é um bom de bilheteria. Chegou no Brasil. E até com o jogo também, hoje mudou também para jogo, já vou explicar sobre jogo também. Mas um filme chega no Brasil, ele é obrigado a ter uma dublagem, ele recebe uma dublagem. Então tem um cast de atores que vai ser contratado, vai existir um teste para saber quais são as melhores vozes para cada personagem. Para cada personagem, se for um desenho, para cada boneco, etc. Essas pessoas vão ser escolhidas, vão entrar num estúdio, vão gravar todo o roteiro do filme. A pessoa passa lá 1-2 dias gravando o roteiro daquele filme, e todo aquele material daquelas pessoas que vieram desse filme vai chegar na minha mão, e eu vou chegar e vou olhar aquele filme com uma referência do áudio original daqui do Canadá ou dos Estados Unidos, ou do país de origem do filme. Eu vou ter uma referência original, eu vou assistir aquele filme às vezes primeiro do que todo mundo. Caramba! Eu vou assistir o filme e vou mixar cena por cena. Cada cena eu vou fazer os detalhes. Sincronizar. O sincronismo, muitas vezes o técnico de gravação, ele já me entrega sincronizado. Nem sempre. A maioria dos técnicos, tem muitos bons técnicos hoje no Brasil, ele já me entrega o máximo possível já pronto desse trabalho. O técnico de gravação, que então seria responsável pelo sincronismo. Exatamente. E aí ele te passa um material... O técnico de gravação, ele vai ser responsável pela qualidade do áudio, assim como a Débora tá aqui hoje com a gente aqui lá do outro lado ali, vocês não estão vendo, mas ela tá ali, ela tá cuidando do nosso áudio, cuidando da qualidade do nosso som, de como a gente tá chegando fazendo aqui. Ela é um técnico de áudio. Tá bom. Tá bom. Então, assim... Já prepara o currículo. Se achando agora, prepara o currículo. Tá se achando agora, né? É um técnico de gravação, então certifica da qualidade do áudio. Se tiver alguma coisa ruim, ele tem autoridade de parar a gravação e voltar. Tá, entendi. Os testes que ela produziu aqui antes, tudo isso faz parte do dia a dia também do técnico de gravação. Ele vai chegar e vai ver os equipamentos, os compressores, tudo direitinho, beleza, tudo pronto, gravando. Reação muitas vezes é mais alto do que uma fala, como a gente está aqui conversando. Entendi. Então o cara vai dar um grito, ele vai ter que preparar aquilo, vai preparar para poder diminuir o som, voltar, não, beleza, vamos fazer só a reação, vamos fazer só agora as falas. Olha, maluco. É um trabalho. Depois que ele grava, ele ajuda na sincronia. Isso ele faz por cena, enquanto ele tá gravando. Depois esse material chega pra mim, e aí eu vou olhar cena por cena. Aí eu vou olhar uma cena externa, uma cena interna. O cara tá falando por trás de uma porta, por trás de uma janela, então eu vou ter que aplicar os efeitos, os filtros daquilo que vai acontecer na cena. Ainda existe aquela coisa dos caras, tipo, criar um som, tem que criar som pra o que tá acontecendo na cena, tipo, som de passo, som de batendo na porta, esse tipo de coisa assim. Ainda existe aquela coisa? Existe. E isso acontece muito mais hoje em game. Em dublagem, as casas de dublagem normalmente têm seus próprios bancos de sons. Tipo uma biblioteca. Entendi. E você tem. E eu, como engenheiro de áudio e como um mixador, eu tenho meu próprio banco também. Às vezes a casa me fornece e eu ouço assim, o meu é melhor. Tá. Eu achei assim, não, o da casa é muito bom, eu vou aproveitar. Tá. Inclusive cenas assim. Mas tu tem tipo vocês online pra ti? Tu só vai lá acessa ou tu tem que levar isso. Não, eu tenho no meu computador, mas eu tenho num drive meu na nuvem também, se eu precisar fazer alguma coisa. Entendi. Eu tenho. Assim, a minha máquina, eu tenho um espacinho reservado só para os meus blocos de sons. Maneiro. E aí, voltando, né, assim, comecei a fazer essas mixagens para o Brasil, alguns trabalhos de banda, trabalhos de artistas, de bandas, né, e isso foi segurando o meu orçamento junto com a bolsa que eu ganhava da prestação. Passado um ano, eu chego assim, cara, agora eu vou me posicionar no mercado. Sim. Né? E aí eu parei no mercado fazendo reposição de prateleira. Cara, mas acontece, Brad, chegar aqui é isso mesmo. E como é que tu pulou, tu achou um espaço já para engenharia de som aqui? Então, eu sou o tipo do cara chato e persistente. Então eu comecei a colocar... que vai longe, pô. Comecei a colocar currículo para lá e para cá. E eu tive uma sorte muito grande da primeira empresa que eu trabalhei aqui com engenharia de áudio. Eu trabalhei num parque de diversões. Que maneiro. Em Laval, que se chamava Ilumi. Sei qual é. Bastante coisa da Ilumi muito aqui. Maneiro, por sinal, cara. Muito legal. Então, aquele muito parque legal. que tinha em Laval de luzes, eu fazia o sincronismo de imagem com som e luz. Putz, segredo. Eu trabalhava com 4 servidores numa sala, mais um numa outra sala mais distante e os backups.
Então, os meus servidores, eu tinha um aplicativo de áudio que ele sincronizava por MIDI, que é um aparelho que faz sincronismo por dados. Tá. Né? E eu fazia o sincronismo dos servidores entre eles e todas as luzes e sons recebiam essas comunicações e todo mundo iniciava junto. Caramba, brother. E aí as coisas de um parque, né? O parque devia ter, sei lá, uns 3 quilômetros de caminhada. O pessoal no Natal, né? Não, mas tem no Natal, acho que tem Halloween também, se eu não me engano. Halloween. E tu para e vai caminhando. Sim, eu lembro. E aí tem vários, no decorrer da caminhada tem vários shows de luz, imagem e som. Tudo sincronizado mesmo. Né? E tu vai andando. Cara, é muito maneiro. Tinha uma árvore de Natal no meio do caminho também. Essa árvore de Natal tinha os patrocinadores e a gente ficava mudando também. Tá. De acordo com a época, com a estação que estava acontecendo, a gente mudava também a árvore de Natal. Tinha que desenhar o que estava na árvore. Maneiro. E não é colocar um JPEG, uma imagem, tinha que fazer uma imagem distorcida para ela pra rodar, é verdade. Mas era você responsável por distorcer a imagem, não? Não, aí o meu chefe, ele fazia, ele tinha um cuidado com os clientes, ele sentava, ia lavar a sala, levava os clientes, trocava essa ideia, e aí ele fazia na frente do cliente. É todo um jogo de venda. Um jogo de venda, claro. Porque distorceu a marca. Isso era o mapeamento, né? Fazia um mapeamento digital. Exato. Né? Distorcer pra ficar bonito. Pra ficar bonito, né? Não, mas é bem legal. E então, assim, eu tive a sorte desse primeiro trabalho ser lá, e meu chefe não ser quebeco, ele era francês. Tá. Assim, infelizmente a gente pode falar que tem um pouco de preconceito aqui. Né? Pô, vamos falar disso aí depois, cara. Termina que eu quero te perguntar isso aí depois. Interessante você tocar nesse assunto aí, muito importante. Então, eu tive esse chefe que é muito bom, o Nico. Nicolas, a gente chamava de Nico. E o Nico, ele é assim, sensacional. E ele não olhou pra mim como, assim... um imigrante. Ele olhou o meu perfil, ele olhou o meu currículo. Ele pegou meu currículo, chegou assim, vou te fazer entrevista, assim, fez perguntas profissionais, técnicas e de vida. A menina da RH também fez umas perguntas, ele chegou assim... Cara, tu faz tudo mesmo, assim, tudo. Isso tá aqui mesmo. Eu falei assim, você pode me colocar pra fazer que eu faço. E ele, então, assim, vou confiar e você tá contratado. Tem pessoas que aparecem do nada, às vezes, assim, que fazem diferença na vida da pessoa, né? Total. Quando eu cheguei, eu tive a minha primeira chefe aqui, foi mais ou menos assim também. Meu inglês ainda não era lá dos melhores. Fui pra entrevista, ela olhou o portfólio que eu tinha na época, olhou e falou, olha... Eu sei que teu inglês ainda não é lá essas coisas, mas eu tô te compreendendo, tu me compreende, pra mim isso basta. Mas pelo tudo que eu tô vendo aqui que tu faz, tu tá contratado. Exatamente o que o Nico fez. Ele chegou, eu também não estava seguro ainda no francês, eu estava muito recente, eu estava saindo da francização. Rapaz, a gente se entende aqui, o que você não entender, eu vou te ajudando, eu vou te ensinando. E ele vira e mexe, chega assim, se você quis falar é desse jeito. Né? Ele me corrigia de uma maneira carinhosa, assim, ele não era idiota, assim, não era. E quanto tempo levou pra sair do outro emprego pra esse? De qual? Da reposição de prateleira, digamos. Não, assim, na verdade eu comecei no parque e fui pra reposição de prateleira. Foi o contrário? Por quê? Eu tava trabalhando no parque e o parque foi embora daqui do Canadá para os Estados Unidos. Então eu perdi o emprego porque o parque saiu daqui. Entendi. Nem sabia disso. Não existe mais o nome daqui? Não existe, por enquanto. Caramba. Aquele espetáculo viajou, tá na Califórnia hoje. Caramba. Ele tá lá na Califórnia e em algum momento eles vão criar alguma outra coisa naquele espaço, que o espaço é deles. Antes de ser o Illumi, era o Cavalha, que era uma... Sim! Eu lembro Também disso aí. lembro. Porra, sensacional. Aliás, acho que seguia mais ou menos o mesmo... Com luzes também, né? Tinha luzes. É a mesma empresa. A Cavalha virou Illumi. Tá, entendi. Tanto que eu era contratado pela Cavalha. Entendi. Mas o nome fantasia virou Illumi. Então, o parque foi embora, então eu fiquei sem emprego. E aí eu comecei a procurar, fiquei 1 ano procurando e nada de emprego. E eu cheguei assim, cara, assim, eu não vou ficar parado, vamos cair porque aparecer. E aí um amigo meu falou assim, tô
Tô trabalhando num mercado aqui, você assim, tá procurando qualquer coisa, você aceita? Você, claro, agora, assim, eu não tô aqui pra perder tempo. Assim, as contas vão chegando, os boletos vão chegando, sim. E as crianças precisam do leitinho, né? E aí eu aceitei. E foi interessante porque, assim, eu não passei muito tempo no mercado. Com 1 mês de mercado, apareceu uma proposta dentro do Audi de novo. E aí eu pedi as contas e fui para essa outra empresa. Na verdade, eu tive um acidente na saída perto de sair, quando eu ia terminar o período, eu tive pedra na vesícula. Uau, aí caramba, cara. Operei. E foi o meu desligamento, foi internado. Foi batizado no sistema de saúde. Algumas vezes. Teve uma nova esse tempo atrás agora que aconteceu com ele. Tu teve outro problema, cara? Tive outro problema. Foi um acidente. Ah, meu Deus. Mas tá bem. Tô bem. Graças a Deus, que bom, cara. Já mexo as mãos. Já. Já mexo as mãos aqui. Caramba, foi esse... Eu tava chamando ele de Tiranossauro Rex por causa disso. Eu tenho uma marca aqui, eu tenho uma outra. Pode falar? Você pode contar dessa história rapidinho? Só pra... Porque agora eu fiquei curioso. Desculpa aí, galera. Eu curioso, quero saber o que aconteceu. 14 de março agora, de 2026 agora mesmo, 14 de março. Eu tava indo para um desses trabalhos que eu faço hoje, que inclusive eu tava antes de vir para cá, para o podcast. Eu faço uma yoga com Sofia, a dona da yoga. Ela faz uma yoga imersiva. São vários lugares aqui de Montreal, por temporada. Hoje eu estava aqui no meio Champlain, aqui em Brossard. A gente tem Laval, tem na McGill, às terças-feiras na McGill. Então vocês sempre vão me ver com a camisa da yoga lá, fazendo som para essa yoga. Lá eu coloco... legal. É uma yoga que você faz com fone de ouvido e você ouve direto, é completamente imersivo. Você vai ouvir o professor e a música. Então você acaba esquecendo o lugar que você tá. Você viaja mesmo. Te isola mesmo de tudo, som externo. E a gente tá fazendo aquele anel da McGill ali perto da faculdade, que é uma área aberta bonita pra caramba. A gente tá fazendo lá. Então assim, de 14 de março, eu tava indo pra Laval, pra fazer dentro do Shopping Laval, do Centro Laval. No caminho, eu saí de casa, tava indo pra lá, eu peguei uma rua chamada São Dominique. É uma rua pequena, que mão única, e você tem só lugar para estacionar na rua, né? Nos dois lados da rua você pode estacionar, e só passa um carro. No dia anterior, dia 13, tinha nevado muito, tinha bastante neve. Nevado muito, tinha feito uma lamaceira bonita. E sábado de manhã, Fernanda chegou do trabalho, ela fez o plantão dela de 12 horas, chegou, ficou com as crianças e eu saí para trabalhar. A gente trocou o plantão, né? Eu com ela. E no caminho peguei a São Dominique, um velho só saiu jogando sem dar seta, sem olhar o retrovisor, ele só se jogou no meio da rua. Putz. Como tava nevando ainda, mesmo eu tendo freado, eu não consegui segurar o carro, o carro deslizou. Eu ainda dei uma jogada de lado no carro, e infelizmente não consegui segurar. Eu estava segurando o volante com impacto, né, nosso corpo lá pra frente. A minha mão direita saiu do volante, a esquerda entrou. E aí o volante rodou 1, 2, 3. Aí eu quebrei tua mão o braço, tava ali dentro. 3, 4 partes aqui. Até o salva-vidas chegou lá com a ambulância, ele chegou assim, olhou pro meu braço. Eita, bela curva. Esse é um S. Não é o do Senna. Não é o do Senna, é brasileiro, tá parecendo o S do Senna. Aí foi isso que aconteceu. Caramba, cara. Porque tem um vídeo gravado disso aí, cara. Ele mostrou o vídeo, meu Deus, que desesperador. Eu tenho uma dashcam no meu carro. Cara. Depois mostra pra galera, a gente bota aqui. Brincadeira, não bota não. Você vai ver o velho andando igual de outra volta. Assim. Você entendeu o que tava acontecendo. O que ele falou depois, cara? Cara, o velho não falou nada. Ele ficou igual de outra volta, literalmente igual de outra volta, passando na frente do carro, sem saber o que tá fazendo. E aí ele bate no meu vidro, toque, 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 toque. E eu urrando, urrando. Eu abaixo o vidro ainda gritando, olhando pra cara dele.
E aí ele olha pra mim assim, eu assim, esperando que ele... Ele, o senhor pode ligar pra polícia? A minha vontade era de mandar ele... Buraco no corpo dele. Porra, aí, meu irmão. a adrenalina foi lá no alto, passou a dor. Passou a dor com o punho pendurado e... Cara, que loucura, brother. Passou a dor, liguei pra polícia. Liguei pra polícia. Em 5 minutos tava a polícia, bombeiro e ambulância. Né? Daqui a pouco volta ele lá, assim, antes da polícia chegar, ele... Tá de novo. E tu com o braço todo... Eu já corei na mesma hora, né? Assim, eu achei assim, o que foi que esse velho aqui agora, né? Eu achei o vidro. Aí... E aí, o senhor pode tirar o carro do caminho porque tá atrapalhando a passagem? Ah, mentira, mentira. Sério, que é uma via única, né? Aí eu olhei pra cara dele bufando, assim, pode deixar. Assim. Puta merda, Minha vontade era de passar com o carro em cima dele, né? Não. Fingi que tava desmaiado. Calma aí. Desmaiei, cara, não consigo não. Chama o bicho aí. Aí coloquei o carro na ruazinha. Eu tava perto já de uma praça ali na São Laurent, uma praça portuguesa, e parei o carro ali. Aí a polícia chegou nesse momento que eu tirei o carro e tava estacionando, né? Aí eu peguei o celular, tava lá pagando o estacionamento, aí o policial chegou assim, o que você tá fazendo? Assim, eu tô pagando estacionamento. Aí, por que você tá pagando estacionamento? Você acabou de sofrer acidente. Aí eu falei assim, você sabe disso, mas o fiscal não sabe disso. Não, o senhor não vai pagar não precisa pagar. Aí eu paguei. Até explicar que focinho de porco não é tomada, já foi, né? Exatamente. Aí não dá. Eu passei a localização pra Fernanda, assim, pega o carro aqui, eu tô indo lá pro hospital. E a tua experiência no hospital foi tranquila? Cara, graças a Deus, assim, uma coisa que eu posso falar pra vocês aqui, que a emergência funciona. Todas as vezes que eu fui e precisei de emergência. É o que eu falo assim, acho que aqui no Canadá, cara, assim, são dois momentos. Um momento que ainda estão vendo se realmente tu precisa ir pro hospital ou não, e o momento que realmente você precisa ir pro hospital. E aí, nesse momento que eles veem que você precisa ir pro hospital, que realmente você precisa do cuidado, cara, você tem um melhor atendimento. Mas o momento antes, aquela tipo assim, vai ou não vai, tem aquele período de erro de talvez eu precisasse realmente da emergência, e aí o pessoal te segurou um pouquinho. Aí é ali que entra as reclamações. E tem aquela galera também que vai porque tá com sinusite, né, irmão? Mas depende muito do atendimento dos caras aqui também, né? Exato. Tipo, quando eu tive meu acidente de bicicleta aqui também, que eu tive fratura exposta no meu dedo, eu rompi todos os ligamentos da minha clavícula aqui. Tu contou, é verdade. Eu fiquei 14 horas no hospital, cara. Pelo amor de Deus. Levaram quebrado? Eu levei 8 horas só pra... Eu fiquei 8 horas com o meu osso pra fora do dedo aqui. Nossa. Até os caras costuraram. Ricardo? Caramba, cara. Eu com o punho quebrado, eles chegaram assim, eu fui atendido rápido, mas eles colocaram só no lugar, imobilizaram e falaram, cirurgia semana que vem, marcaram pra 1 semana. Fiquei 1 semana com o punho quebrado. A minha clavícula até hoje aqui tô com os ligamentos rompidos aqui. Com o médico, eu falei pra ele, eu acho que tem alguma coisa errada com o meu ombro. Falei pra ele que eu não conseguia mexer direito. Aí ele olhou no raio-x assim, dele, não, rompeu o ligamento, mas isso aí volta ao normal, não se preocupe. Tô até hoje que minha clavícula solta. Não voltou. Até hoje eu mexo meu ombro, minha clavícula sobe e desce aqui. Eu tenho um camarada lá a gente tem um grupo de músicos aqui, de WhatsApp aqui de Montreal, que todo mundo se conhece, tem um camarada que se chama Johnny, daqui de Brossard, aqui próximo. E ele faz um evento de música na casa dele. Ele abre a casa dele, vai colocar um monte de biruta lá dentro, fazer barulho lá. Johnny é sensacional. Mas tem um estúdio? Não, tem um estúdio. É a casa dele, assim, ele coloca na... E a barulheira pros vizinhos? Sim, ele tem, graças a Deus, ele tem os vizinhos ser bem afastado. Dá pra fazer uma barulheira. Então, assim, ele faz um evento que, assim, dá pra colocar uns 150, 200 pessoas lá dentro. Que? Ele faz isso dentro da casa dele, ele faz. O Johnny é louco, bicho. Vai todo esse monte de gente pra lá? Vai um bando, vai pessoal com esposa e filho. Que isso, cara? É que nem a batucada que tem lá no Mont Royal lá. Que isso, cara? Manda esse endereço aí, pô. Cara, o Johnny, um abraço pra você, Johnny. Gente boníssima, bicho. O Johnny, ele coloca todo mundo lá na casa dele. Então, assim, a gente tem esse grupinho aí, né? E, cara, assim, galera concentra pra fazer essa zona lá. E, assim, o Johnny foi um dos responsáveis justamente por abrir o contato com a galera daqui e fazer abrir as portas pra mim, aqui de Montreal. Foi lá que eu conheci o Flame Marion, que é um guitarrista também, excelentíssimo guitarrista, e ele tá com um trabalho solo agora, e foi através dele que criou o grupo de músicos daqui de Montreal, e a gente chegou e fez esse trabalho de agregar os músicos. Mas lá vocês tocam que estilo musical? Brasileiro? Nada a ver? Tudo
que quiser. Tudo. É ser o que quiser. Tem show do Moacir lá, do Capitão Barbatana, ele faz um outro não infantil, ele toca Beto Guedes e outras coisas. Aí cria-se uma banda na hora com todo mundo que tá ali. Mas tu participa bastante dessa coisa desses shows que tem aqui, né? Coisa de brasileiro, assim, tudo mais. Tu participa normalmente mais como músico ou tu vai lá pra fazer a parte do som mesmo? Os dois. Os dois. Assim, justamente nesses encontros na casa do Johnny, eu conheci o Flame e criou-se o grupo. Esse grupo abriu as portas para muita gente daqui de Montreal, né? Essa abertura de portas que a gente teve me fez ficar conhecido dentro da comunidade brasileira. Tá. E aí começaram a aparecer os trabalhos com a comunidade brasileira. Tá. Né? E aí com isso eu comecei a fazer som. Comecei a tocar com o Rodrigo da galera do União Clandestina. Tá, entendi. Foi o primeiro grupo que me acolheu aqui para poder chegar a fazer o trabalho. A proposta inicial foi fazer uma bagunça dentro do estúdio, um grupo de amigos. Mas isso como músico, não como engenheiro de som. Tá. Como músico. Foi a primeira galera que me acolheu aqui. E qual instrumento tu vai tocar quando tu vai tocar com eles assim? Guitarra. Tá, Era eu e o Eduardo, né? Nós duas guitarras, aí tinha um menino que tocava teclado, ele tem um nome diferente, eu acabei esquecendo, desculpa. Tinha o tecladista, o Rodrigo cantando, Luiz na bateria e Fabiana no baixo. Primeira formação da banda. E me acolheram, a gente chegou fazendo um trabalho e através até da União Clandestina, outras pessoas foram me conhecendo como músico, né? Tem um amigaço meu que é o Duda, né? O Duda, ele toca com Flavinha Nascimento, ele toca com Tamorial, toca uma galera grande aqui também, com Marcelo Vidal, né? Duda também foi o meu primeiro amigo músico aqui, foi o Duda, e o segundo o Flame. Então assim, me acolheram, né? O Duda começou a me colocar para as gigs, a gente fez uma gigzinha nossa pra gente poder tocar também. Infelizmente o Adriel, que era o nosso baixista, foi se mudar para Chatuguet. Uau! Comprou a casinha dele, tá mais do que certo, chegou o momento dele de brilhar. Que faz parte, a galera vai começar, né? Exato. Se ajustar. Então, acabou com o nosso projeto, era eu, Duda, Adriel e Cezinha. E aí cada um foi fazendo seu projeto paralelo. Nessa que cada um foi fazer seu projeto como músico, eles começaram a me chamar para fazer justamente a parte técnica. Entendi. E aí eu comecei a fazer a parte técnica de todo mundo. Tá. Então hoje eu faço com Silvinha, com o Tasso Sanfoneiro, faço com o Tamorial e Riquinho. Tá. O Riquinho tá sempre me trazendo alguma coisa. Tá. Né? Então o Riquinho é sempre... O Auro tudo isso é músico brasileiro que trabalha aqui? Músico brasileiro. Tá. Tem o Auro do Coro Cênico. Sei, conheço ele. Tem um projeto do Leo Brasileiro. Sim. Ele, qual é o nome da esposa dele? A Taia. Pô, inclusive, estão convidados aqui pro podcast, a gente tá esperando até hoje. Vou te cobrar, vocês dois. Bora cobrar. E eles vêm. Sim, gente finíssimo o casal, então, conheço. Através de Duda e Flame, esse grupo e o Johnny, né, abriu-se esses trabalhos, assim, e muito trabalho, né? Graças a Deus, muito trabalho. Ainda como autônomo, mas isso é bem diferente. Sim. E fazendo um trabalho aqui, outro ali, apareceram outros. Hoje eu trabalho num restaurante aqui, que fica no Royal Mall, aquele edifício novo que tem um monte de loja. Sei onde é que é. O shopping novo ali. Exato. Então tem a Decarri, do lado da Decarri. Exatamente. Isso. Tem um complexo lá dentro que se chama The Rec Room, que é da rede Cineplex de cinemas. Então, eles estão me contratando, assim, eu fiquei 1 ano trabalhando como autônomo e agora eles estão me contratando. Que maneiro, cara. Show. E lá tem um palco bem legal, e lá eu faço as bandas de lá, eu faço DJ, karaokê. Tu lembra disso lá, né? A gente foi lá nesse Royal Mall. Acho que a gente foi nesse lugar, não foi não? Que tinha lá o palquinho. Esse é o shopping novo, que lá em cima da Decarri com a 40 lá? Exatamente. Muito legal. Muito legal. Você que tá vindo aqui pra Montreal, se conhecer Montreal, tem a Decarri, vocês vão saber. Tem um shopping que não é tão novo, né? É novo, mas eu acho que é o mais novo. Exatamente. Não é tão, mas é o mais novo. Royal Mall, é isso mesmo. Muito legal. Então, a partir desses trabalhos da comunidade brasileira, eu comecei a ficar conhecido e consegui acessar esses outros trabalhos.
E tu tinha falado um pouquinho no início, eu queria voltar nesse assunto sobre um pouco do preconceito do quebecois, né, em relação ao francês que você te recebeu. Mas, assim, você acha que isso é uma regra ou foi uma experiência sua? Ou se você pode contar a experiência que você teve, talvez. Não, comigo é tudo no limpo. Carioca, pô. Vou cancelar a gente. Se fosse pra cancelar, a gente já tinha sido cancelado. Com certeza. Então, dentro da minha casa a gente tem duas histórias diferentes, duas maneiras diferentes de ver as coisas, né? Fernanda chegou aqui, como eu falei pra vocês, ela mesma já começou a trabalhar, ela foi a pessoa que começou a colocar grana dentro de casa. Área da saúde. Na área da saúde. Ela é enfermeira? Enfermeira. Tá. Ela não cuidou de você não, cara? Pô. Ela é enfermeira de neonato. Não, então Ela mexe com bebê estruturado. Realmente não. Bota um bico na boca. Chupetinha. Esperando. Chupeta. Lá ele. Assim, duas visões diferentes de Canadá. Fernanda chegou aqui já com um contrato. A gente já veio do Brasil para cá com contrato, com um permis de trabalho, eu com um permis aberto. Então, assim, ela não teve essa experiência de passar por um contratante, de fazer entrevista e sentir a xenofobia. Tá. Contudo, Fernanda teve muita aceitação pelos quebecos que trabalhavam lá, Tá. mas ela teve muita xenofobia pelos outros imigrantes que trabalhavam na área. Caramba. Pelos outros imigrantes? Pelos outros imigrantes? Outros imigrantes. Tipo, Fernanda teve uma pessoa que orientou ela durante um período, tinha um período de um mês que ela tinha que fazer, como se fosse um estágio dentro do hospital para poder aprender as coisas daqui. Uhum. Né? Então, nesse período de um mês, ela foi acompanhada por uma pessoa, e essa pessoa não era quebeca. Uhum. E ela teve muito problema com essa pessoa. Né? De ela perceber que era porque ainda não falava tão bem a língua quanto ela, ainda... Né, certas coisas assim, então assim, tipo, é uma qualquer, né? Então assim, Fernanda sentiu isso dentro do ambiente de trabalho. Como se a pessoa não tivesse passado por isso também, né? Pois é. Assim, é uma idiotice, assim, porque Fernanda não é uma pessoa de ficar falando também o que ela é. Mas se Fernanda fosse esfregar o currículo dela na cara da pessoa, ela ia entender o que era a Fernanda, quem era a Fernanda. Sim. Né, o que ela trouxe do Brasil pra cá. Isso. Cara, eu vou te falar que um dos motivos que a gente criou o podcast foi isso. Mostrar que tem muito brasileiro que vem pra cá. Aliás, a maioria vem pra cá com um currículo muito. Meu irmão, tá louco? Assim, uma coisa que vem com peso, cara. E nem todo mundo dá valor aqui, entendeu? Exato. Vê você, o teu histórico de trabalhar música, som e o teu conhecimento. E aí, de repente, tu vai lá pra botar a prateleira do mercado, não que não seja digno, e eu acho que todo o trabalho é honrado e ótimo, mas, cara, dentro do que você tem de conhecimento, o pessoal podia estar te aproveitando muito mais. Exato. Aqui tem essa coisa do que eles chamam da experiência canadense, né, de trabalho, que, cara... Experiência é experiência, né, velho? Exatamente. Então, esse é o ponto que o meu primeiro chefe daqui, o Nico, ele chegou e olhou... Que ele olhou justamente. Também expor. A produtora também expor. Essa parte vai dar pra cortar. Ou deixa, tanto faz. Então, eu tive sorte desse meu primeiro chefe, de ele chegar e ser francês e não quebeco, no meu caso, né? Porque ele justamente ele não se ligou na experiência canadense, ele estava pouco lixando para a experiência canadense. Ele queria uma pessoa com experiência, e um parque, no parque você não podia estar com um amador, você tinha que estar trabalhando com um profissional, tinha que estar trabalhando com gente que conhecia os equipamentos e a maneira de trabalhar, ou que pudesse aprender de forma rápida, ou que tinha para aprender para poder começar a trabalhar. Né? É a mesma coisa no hospital, você tá trabalhando com vida, tá trabalhando com... Sim. É complicadíssimo. Então assim, Fernanda veio com a bagagem, e assim, pontuar que eu e Fernanda, a gente não veio pra cá, pro Canadá, por causa de condição financeira, por causa de situação, a gente tava bem em situação no Brasil, a gente tava aqui por causa da segurança, por causa dos outros problemas que eu sei que muita gente veio, gente. Eu e a Renata, a gente veio pra cá por causa da segurança, porque na época que a gente veio também, a gente tava numa situação boa lá.
A gente só saiu de lá porque a gente foi assaltado, botaram a arma na minha cara, botaram a arma nela, a gente veio embora. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui assaltado. Eu tenho um carro que virou peneira no Rio de Janeiro. Virou peneira. Caramba, e eu fui ameaçado pelo diretor de polícia. Que isso, cara? Sério, eu fui ameaçado. Quando eu cheguei, eu falei o que aconteceu, né? Que eu vi que foram os policiais que atiraram. E eu falei assim, cara, eu só quero que você faça um boletim de ocorrência para eu poder chegar e entrar com uma ação com o Estado e eu poder chegar e tentar reaver alguma coisa. Uhum. E ele virou na minha cara assim, você sabe que isso é um processo longo, pode demorar 5, 10 anos, né? Eu ganhei uma ação assim, mas eu sou policial, né? Você não é policial. E você viu um policial, você diz que viu um policial. Eu não sei se você viu um policial. E outra coisa, você não sabe o que pode acontecer dentro da tua casa, né? Meu Deus. Um colega meu chegar e cismar que foi ele, de repente colocar em perigo a tua família por causa de um negócio que você acha que viu. Aí eu, cara, você tá me ameaçando? Uhum. Você tá me ameaçando? Ele, não. Só tô te dando um toque. Então, assim, essas são coisas assim que eu não quero passar de novo. E a gente escolheu vir pra cá por causa de coisas assim também. Eu tive um iPad roubado às 9 horas da manhã no centro da cidade com uma arma na cabeça. Com todo mundo passando na cidade. Indo trabalhar no Vivo Rio. Né? Então, assim, são situações que a gente chega e pesa pra gente escolher sem dúvida, do sem país, dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Esse problema pra muita gente aqui, quando a gente chega, eles veem, tipo, esse cara veio pra cá, tá recomeçando uma vida e veio pra cá porque ele tá precisando, né? Não porque não foi uma escolha tua. Aí, de repente, eles enxergam dessa maneira, né? Por isso, de repente, por isso vem esse preconceito, digamos, né? Como ele estava explicando, talvez existe um dualismo de tipos de imigrante, e aí é difícil você realmente fazer esse filtro, e é difícil realmente. Então, assim, de duas uma, você entende que todo mundo é capaz, ou você não entende que ninguém é capaz. Agora, como é que tu vai definir, isso aqui pode, isso aqui não pode, entendeu? Então, a tua experiência também, agora tu talvez vai falar a tua experiência, que eu tô curioso para saber, porque eu tive experiências com QPQA muito boas, pra falar bem a verdade, e aí, como eu falo, é algo de cada um. A minha experiência, as pessoas que eu tive contato, e tenho até hoje, inclusive, que me abriram portas, que são daqui, QPQA, cara, pessoas maravilhosas, me receberam com todo respeito. Pode ser que talvez tenha sido outro tempo, na tua época foi assim, hoje as coisas mudaram um pouco. Pode ser, mas eu quero ouvir a tua história, porque eu acho que cada um tem a tua experiência, né? Sim, sim. Então, lembra que eu falei pra vocês que a gente estava fazendo o nosso plano no Canadá e a gente pensava em engravidar? Então, uma coisa que eu pensava muito era, cara, eu quero, quando meu filho tiver seus 12, 15 anos e começar a sair com os amiguinhos, eu poder deitar minha cabeça no travesseiro e poder dormir tranquilo. Aí, não sei se eu sou obrigado a apertar tua mão, porque é o que eu e minha esposa a gente mais pensa, e por estar aqui no Canadá, claro, né, por causa da segurança, e isso é algo que mais pesa num grau que você não tem ideia. Eu tenho ideia. Tem ideia. O cara acabou de falar. O cara acabou de falar. Não, você não tem ideia. Não, eu tenho sim, pô. Fui eu falei primeiro. Homem-Aranha. Homem-Aranha. Então, aí assim, o Fernando teve essa experiência e assim, eu tive sorte de sair da francização e já consegui esse trabalho e esse chefe francês, né? E quando o Parque foi embora, eu fiquei 1 ano colocando currículo, literalmente 1 ano colocando currículo e fazendo milhões de entrevistas. E muitos dos setores de RH, das pessoas que me entrevistavam, falavam assim, cara, teu currículo é sensacional. Eu nunca vi um currículo assim aqui no Canadá, com relação à experiência ou à idade, e por aí vai. Mas nunca chamava. E eu comecei até a chegar e falar assim, cara, mesmo que seja uma negativa, dá um feedback. Sim, pra saber o porquê, né? Porque mesmo que você não foi aceito, ponto, né? Mas assim, aí que tá no lance da experiência de entender quando foi xenofobia, quando foi pra mim foi literalmente a gota d'água total, e eu falei assim, cara, agora eu aceito qualquer coisa. Foi quando eu tava num processo seletivo de uma empresa. E começamos online com um grupo de quase 30 pessoas. Foram eliminando e eu cheguei na final, eu e mais uma pessoa. Tá?
Dentro das atribuições tinha tudo que eu já fazia, e uma coisa que me pegou muito era que tinha lá escrito 2 ou mais anos de experiência. O mínimo 2 anos de experiência dentro da área. E eu cheguei até a final. E na final eles deram a vaga para um menino de 18 anos que tinha acabado de sair da faculdade e não tinha nenhuma experiência. E aí, assim, eu entendi. Eu achei assim, cara, é xenofobia, sim. E algumas das vagas era carta marcada de tipo, só vou abrir o processo seletivo para poder contratar essa pessoa. Só para dizer que tá. Mas esses eu até entendo. Já tinha uma pessoa escolhida assim, beleza, abriu o processo seletivo, revisou o currículo de todo mundo, conversou e tchau e benção, beleza. Né? E aí, depois de um ano, eu entrei no mercado e falei assim, não, agora eu vou mudar a estratégia e vou voltar para a escola. Eu vou voltar para uma faculdade, vou fazer uma faculdade, um AEC, vou fazer alguma coisa rápida para poder me reposicionar. Então eu escolhi um curso, eu estava entre 3 e terminei em 1, e que, sem querer, o que eu escolhi era até perto de casa, foi até ótimo para mim. E eu escolhi por causa das parcerias e por causa dos parceiros mesmo dele que tinha dentro do site deles. A maioria eram parceiros que eu já trabalhei ou que eu ainda faço serviço. Tá. Tipo Nickelodeon, Sony. Legal, cara. Assim, anyway, assim, empresas que eu já trabalhei, ou até que estava trabalhando. A Stage Vision era uma das empresas que estava lá e eu estava trabalhando na Stage Vision, fazendo um trabalho autônomo com eles. Tá bom, entendi. Então, assim, isso tudo ajudou a escolher essa faculdade. Tá. E aí o dono da faculdade me liga. E ele chega assim, eles pediam algumas coisas, e uma delas é até o currículo da pessoa, né? E eu mandei meu currículo e ele me ligou. O dono da faculdade me ligou. Ele chegou assim, cara, eu tô vendo aqui o teu currículo aqui, cara, tem alguma coisa de errado. Aí o que tem de errado? O teu currículo aqui não é um currículo de uma pessoa que vai estudar, porque você já fez o mesmo curso aqui, eu tô vendo que você fez o mesmo curso. Assim, tudo que a gente vai ensinar aqui, você já tem no teu currículo. Eu te chamaria para você para ser um professor aqui, não para poder chegar e receber aula. Aí então me contrata. Ele, não, pô, mas eu não tenho essa vaga. Eu tá entendendo o que acontece comigo aqui? Aí ele engoliu o sangue. Ele, entendi, eu vou te aceitar. Caraca! Deixa assim, eu preciso de uma oportunidade. Ele assim, tá, dentro da entrevista ele chegou assim, cara, e o que você acha que vai ser de bom pra você aqui? O que vai te agregar dentro da escola? Eu disse assim, cara, eu sou uma pessoa que eu faço amigos, eu gosto de conversar, eu gosto de falar, eu preciso da tua escola pra conhecer as pessoas daqui, pra fazer um networking aqui. E por que não revisitar o que eu já estudei? Sim. Por que não estudar mais um pouco? Assim, eu nunca liguei pra isso. Eu gosto de estudar. Aí ele abriu um sorrisão. Ele, não, então você tá mais do que aceito. Me dá um abraço aqui, você tá dentro. Dentro dessa área de engenharia de som, tem alguma coisa que você prefere? Por exemplo, eu prefiro fazer show, prefiro gravar em estúdio, prefiro gravar com a questão de dublagem. Tu tem alguma preferência? Olha, a gente sempre tem uma preferência. Então, assim, eu tenho algumas, né? Assim, em primeiro lugar, eu tenho a minha especialidade, assim, máxima dentro do áudio é uma coisa que poucas pessoas fazem, que é revitalização e digitalização de acervo. Eu trabalhei, inclusive, em alguns projetos disso lá no Brasil. Trabalhei no Museu da Imagem do Som, lá no Rio de Janeiro. Tá. Que legal, cara. Casas Edison, Rádio Nacional. Fui pro Nordeste para fazer digitalização de acervo lá num lugar chamado Fundage, Fundação Joaquim Nabuco. E é um trabalho de revitalização de acervo. Ele envolve você pegar discos de vinil, acetato, cera. Né? Cera? Os discos que a gente não, que nossos avós ouviam, eram aqueles discos que quebravam fácil. Aqueles discos, eles são à base de cera de carnaúba. Caramba! Eles não são vinil, eles são cera de carnaúba. Por isso que eles quebram fácil. Né? Aqueles discos que iam pro gramofone. Né? Então, esses discos, eles fazem um processo
de higienização, tratamento, curadoria também, de entender o que estava acontecendo, né? Para poder anotar toda a ficha técnica de tudo isso. E a gente trabalhava esses discos para eles serem digitalizados e a gente guardar a memória desse acervo em algum lugar. Digitaliza e faz toda a limpeza do som, esse tipo de coisa, ou não? Ou só digitaliza? Existem projetos só de digitalização e existem projetos de digitalização e recuperação. Então, eu tenho know-how nisso tudo. Isso não tem nada a ver com remasterização, não tem nada a ver. Remasterização pode haver também. Depois do processo de limpeza e recuperação, você pode ou não remasterizar. Remasterizar é você recuperar com algumas técnicas ou aparelhos, você recuperar algumas frequências que estão ali, mas que você não consegue ouvir. E existe a remasterização também, que você pode chegar e trazer uma nova visão daquele material. Entendi. Você dá uma nova roupagem. Consegue adicionar coisas que não tem. Ou adicionar, ou então modificar mesmo. Sim, ou mexer naquilo que está ali, mas você chegar e dar uma nova visão com técnicas de filtros e equalizações dentro daquele universo que está ali. Tá, entendi. Eu faço muita remasterização também, mas a minha remasterização é para chegar e tratar o original e justamente trazer algumas coisas que são agradáveis e que às vezes você não consegue ouvir, para ter um pouco mais de uma cara um pouco mais moderna, mas sem perder a originalidade daquele material. Você trabalhou com isso no Brasil? Trabalhei. Aqui tu acha que tem espaço para isso ou não? Todo mundo tem espaço para isso. Tá. Porque todo o globo tem uma cena cultural. Existem as primeiras gravações daquele lugar. E existe alguém com algum trabalho ali para guardar. Entendi. E existe também muita coisa assim que, tipo, imagina que você tem um avô, um tataravô, que ele era cantor ou músico, e ele teve um trabalho, e ele tem um acervo pessoal, que ele pode ter doado para um museu ou não, e ele pode ter aquele material só para ele. E às vezes, você, como um tetraneto, um tataraneto, descobriu o trabalho daquele teu parente. Entendi. E ele não existe em lugar nenhum. A gente vai recuperar esse trabalho, vai fazer a memória daquele artista retornar. Pô, que legal, cara. Isso é a tua preferência de trabalhar? Isso é a minha preferência de trabalhar. Trabalhar com memória. E tem algum estilo musical que tu preferido e um estilo que tu não gosta? Bicho, isso é complicado, eu posso ser cancelado junto com você. Vamos que vamos. Mais um pacote. Vamos de mão dada nisso. Então, eu assim, como eu trabalho com cultura, eu ouço tanta coisa diferente que tem coisa que eu não conhecia, eu passo a gostar, né? Coisas que muita gente às vezes não tem nem ideia do que é, né? Inclusive, é uma coisa interessante de falar do Brasil, que o Brasil é mais macumbeiro do que a gente possa imaginar, né? É mesmo, cara? A maioria das produções, eu posso falar sem medo de errar, que mais ou menos 80% das produções brasileiras tinham um toque de tambor. Um toque de tambor. Ou então ao vivo na macumba, gravado live at macumba. É mesmo, cara? Exatamente. O samba... Muita coisa de samba, pagode. foxtrot, assim, isso aí era o que era mais gravado. E é incrível. Se bobear, tem até gospel com macumba, pô. Não duvido. Não duvido. Também não duvido. Então, assim, eu, apesar de ser eclético, apesar de ter crescido numa família com um gosto musical muito diferente... É porque teve do gospel a tudo. Tudo, né? A tudo, assim. Eu via com meu avô, eu via Carlos do Carmo, Amália Rodrigues, Banda da Trofa, aqui em Barreiras, as coisas que eu tenho certeza que vocês nem sabem o que é. Não sei. Isso são tudo da cultura portuguesa. E cultura mesmo, cultura dos velhos portugueses, da galera de 60 plus. Né? Assim, 60 até novo. Vamos colocar 70 plus, essa galera aí. Tá. E aí meu pai ouvia Padre Zezinho, RPM. Tá, caramba! Sim, e minha mãe, assim, a minha mãe era do pop. Então, assim, é uma coisa muito legal, porque a minha mãe é uma pessoa que ela tem o perfil da maioria das pessoas populares, a maioria do público que não entende música. Essa é a minha mãe.
E essa é a maioria do povo brasileiro. E que se eu mostro uma música e essa pessoa gosta, eu sei que eu posso colocar pra radiofonizar, que vai dar certo. Entendi. O meu melhor filtro são pessoas como a minha mãe e algumas pessoas que eu tenho perto pra ter esse filtro. Entendi. É muito legal. A minha mãe, ela ouvia Rosana, Carpenters, e uma curiosidade, eu me chamo Fábio por causa do Fábio Júnior. Ah, é? Não, caraca, Fábio Júnior. E se eu fosse ídolo, se eu fosse mulher, eu seria ídolo máximo. Karen por causa da Karen Carpenter. Caramba, cara. Então eu sou Fábio por causa do Fábio Júnior e me amarro em Fábio Júnior. Tive o prazer de trabalhar com a Glória Pires. Tive o prazerzaço de trabalhar com ela e com o Orlando, também excelentíssimo músico. Mas eu sou Fábio por causa do Fábio Júnior. Pai herói. Mas ainda tu não falou o ritmo que tu mais gosta e o que menos gosta. Não pula isso. Não, tô chegando lá. Não pula isso. Eu não tô falando de gosto musical lá de casa pra gente chegar lá. Tá bom. O cancelamento tá vindo a galope. Tá vindo devagar. Então, assim, minha mãe do pop, meu pai do rock assim, um pouquinho mais pesado e na área gospel, meu avô música portuguesa, e eu venho pro rock. Pro rock, pro progressivo, pro metal, aí eu já vou gostar de Dream Theater, já vou gostar de Genesis, de Pink Floyd. Então, assim, a minha referência vem toda dessa base. Então, tudo que vem do pop não, é o pop também, mas rock, metal, progressivo, speed, cara, eu tenho um camarada, eu não sei se vocês conhecem de rock, mas então... Agora eu já não sei se eu conheço, né? Também não. Antes eu achava, eu tava, antes dele chegar, eu tava assim, eu não conheço, claro que eu conheço. Agora será que ele vai falar? Tem uma banda do Brasil que se chama Angra, não sei se vocês conhecem. Conheço, lógico. Com certeza. Angra e Sepultura são patrimônio nacional. Sim. Então, assim, assim, eu sou colecionador de vinil também. Eu era no Brasil, meu pai jogou toda a minha coleção fora. Obrigado, que isso, pai. sério? Caramba! Sério. Eu tinha uma coleção de quase 2.000 discos, meu pai jogou tudo fora. Caramba, cara! Por quê? Porque ele achou que eu não ia pegar mais os meus discos só por causa disso. Meu Deus, cara! Se pelo menos tivesse vendido, cara, ia fazer a grana. Isso aí, putz, grilo. Ele não nem imaginava. Eu tô ligado. E aí eu cheguei aqui no Canadá, eu achei assim, cara, eu já tava desanimado com parte de coleção e voltei a colecionar aqui por causa do meu afilhado, o André Katz, que ele é de Minas Gerais, lá de Santa Luzia. Meu afilhado, ele tem um programa na Twitch TV e eu faço uma ponta no programa dele. Qual o nome? Fala aí o programa pra galera ouvir. O nome do programa se chama Dali Bolacha. Dali Bolacha, Dali Bolacha, na Twitch TV. Aí, galera, assistindo aí o Dali Bolacha, você gosta de música. Exatamente, é bem legal, a gente faz uma live, ele faz a live e eu faço uma participação gravada dentro do programa, mas eu tô sempre no chat lá, conversando com a galera. Então, por causa do André, por causa do meu afilhado, ele me deu, assim, um incentivo para poder chegar e voltar. Ele é um amigo daqui de Montreal, Carlos Vono, é conhecidaço da galera também, tá em todas as baladinhas aí, tá o Carlos e Lorena, a esposa dele. Carlos achou um toca-disco na rua e fala assim, quer? Sensacional essa quer? história. Eu falei assim, quero. Quero. E a princípio eu não peguei pra fazer coleção nem nada, eu peguei pra consertar porque eu gosto de consertar coisa. Tá. Tô cheio de coisa aqui, cara. A gente pode começar. Estragou uma torradeira aí. Aqui em casa. A princípio eu peguei pra consertar e vender, dar fim. E o André chegou e me motivou a voltar a colecionar. Aí o bicho, depois de ter uma coleção tão legal, perder tudo, voltei. Então agora eu tô com 1/4 da minha coleção de novo, já tô um pouquinho mais de 500 discos. Olha, caralho, que maneiro. Tô devagar. Então, aí tudo disco de rock, é isso? Não, eu tô fazendo coleção de discos de vinil. Então, dentro da minha coleção eu tenho francófono, eu tenho português, eu tenho MPB, eu tenho progressivo, metal, eu tenho católico, eu tenho Padre Zezinho. Tá bom. Tem uma assim, e a minha referência máxima, minhas referências máximas, vamos colocar 3 referências máximas aqui. Padre Zezinho, Beatles e Elvis. Tá bom, uau, caramba. Então assim, e esses são a maior parte da minha coleção vem daí. E é mais fácil encontrar aqui ou no Brasil? Tem muita coisa que eu pego no Brasil. Muita coisa que eu já vou comprando, deixo lá, vem com uma case de viagem e trago na minha coleção. Música brasileira não vai encontrar aqui, cara. Você acha. Aqui? Aqui. Não encontra? Encontra e eu te falo onde. Aonde? Existe 2 casas de vinil aqui que tem, mas a melhor dela se chama Outra Tour, que fica na Avenida Mont Royal. Tá. Na Avenida Mont Royal, ela fica uns 10
15 minutos de caminhada do metrô Mont-Royal. Tá. Nessa casa de música tem uma sessão brasileira. Caramba, cara. Eu já comprei Van Lins aqui, Tim Maia. Tem uma outra que é ali na Saint-Denis aqui, né? Tem uma Saint-Denis loja tem uma. Tem uma também. Exatamente, De essa vinil. segunda. Mas essa segunda... ele vem também os toca-disco ali. Exatamente. Que maneiro, Exatamente. cara. Mas outro Tour é o lugar, sim. Tem uma Interrebone também que eu achei. Que também tem sessão brasileira. E sessão brasileira mesmo. Você chega lá, é recheado. Se eu não me engano, foi o Fábio que foi uma vez lá no Bacafé lá e viu nossa coleção de discos e falou pra nós, tome cuidado que tem uns discos vocês aí que são raridade. Deu o que a gente fez, porque a gente tinha, eu acho que uns 70 discos. A gente foi lá e numerou todos eles daí pra gente saber se alguém tá... A gente tem vários Jorge Benjó lá. E Jorge Benjó, eles têm de início da carreira do Jorge. Caramba. E tem discos ali que são raríssimos. Raríssimos. O disco que você tem ali, que foi da novela Salve Jorge, hoje ele não sai por menos de 400, 500 reais no Brasil. Nossa. Quando acha em bom estado. Em entendi. mau estado, você acha. Vou passar lá. Então. Vou esconder. Me avisa antes. A galera do Bacafé aqui, Então, tem coisa na minha coleção hoje que é justamente por colecionar. Tem discos incríveis e tem discos que são justamente para coleção. E aí vamos lá falar do que eu não gosto. Tá. Chegamos lá. Chegamos lá. Fiz a minha coleção. Preste atenção nessa parte. Preste atenção, galera. Inclusive eu tenho na minha coleção discos de coisas que eu não gosto. Eu não gosto de funk carioca. Tá. Mas aí, assim, não é por causa de ritmo batido, porque em questão de ritmo batido é legal. Mas é questão de nem questão de cultura, assim, porque traz um pouco da cultura da favela. Sim. Eu não gosto porque eu não gosto. Entendi. E às vezes rola justamente o funk que tem o lado da perversão, que traz a cultura que eu não quero. Entendi. Justamente daquilo que a gente saiu. Que exatamente. A gente quis. Mas assim, existe o funk bom. O funk do Marlboro, o funk... Tá, logo no início, aquele lá é bem do início. Exatamente, assim, Claudinho Bochecha. Ainda era mais inocente, exatamente, né? Claudinho Bochecha é maravilhoso. Eu trabalhei com o Naldo é gente boa demais. Entendi. Assim, cara, é legal. E tu sabe qual é a diferença entre o charme e o funk? Um é mais bonito e o outro é mais Mas, cara, assim, em questão de qualidade musical, independente do gosto, tá? Sim, fato. Sendo bem... claro que você é profissional, mas sendo bem técnico, existe realmente uma diferença entre o funk, o funk não tem uma qualidade musical e, sei lá, uma bossa nova tem qualidade musical. Ou isso não tem nada a ver, tudo é música, independente de gosto, tá? Tô falando de qualidade técnica. Total, não, assim, em questão de qualidade técnica, eu não vou falar de qualidade técnica, vamos falar de leitura da cultura. Tá. Eu acho que para cada tipo de estilo, você tem aquele grupo que se identifica com aquele estilo. Tá. E esse tipo de música, esse estilo de música, ele vai atrair aquelas pessoas daquele grupo, Eu não gosto de hip hop, tá bom, também. E cara, aqui no Canadá uma forte galera de hip hop, é um cenário enorme de hip hop, e a gente pode falar que se a gente comparar com alguns outros estilos, realmente a linguagem musical é mais fraca. Um hip hop é uma batida ali com um mantrazinho, tipo o Racionais MC tem. Pega mantra da pega nota, um pedaço de uma outra música e bota junto. Você vai pegar, mas assim, ao mesmo tempo, às vezes é sensacional, porque o cara pega, às vezes, um sample, um pedaço, um trecho de uma música que estourou, e ele pega um trecho que é bem conhecido, e ele usa aquilo na música dele pra fazer aquela rima, pra fazer aquela batalha dele. Assim, musicalmente, tecnicamente falando, eu ia falar isso, exatamente, é um pouco mais pobre. Tá. Ou muito mais pobre. Tá. Em questão musical. Mas agrega ao grupo, com certeza. Isso entraria também a música eletrônica, por exemplo? Total. Também muito mais pobre? Total. A música eletrônica, a gente pode falar que ela pode ser pobre em harmonia. Mas ela é rica em outras coisas. Ela é rica em elemento. Porque o cara vai trabalhar um bumbo de bateria. Tum, tum, tum. Depois ele vai trabalhar uma caixa e vai começar a mexer nos elementos. Ele vai pegar um elemento e vai começar a trabalhar filtros, um flanger, um phaser, para poder... Aqui tá aquele bumbo lá, tum, tum. Aí vai, daqui a pouco o bumbo lá, tum, tum. Então, esse trabalhar
um elemento exclusivo dentro daquela música eletrônica faz disso ser diferente. Tecnicamente também diferente. Ele é rico em técnica para aquele segmento. Mas musicalmente, sim, ele pode ser pobre. Porque não tem nada ali que eu vou escrever numa partitura que o cara vai ler e dizer assim, cara, é isso, só um soco de um bumbo. Entendi. Né? Então, musicalmente, ele pode ser mais pobre, sim. Tempo atrás eu tava vendo um vídeo, acho que foi do Álvaro Slaviero, que é o maestro brasileiro, ele falando que durante os anos a música, não falando só de Brasil, falando mundialmente isso, a música foi perdendo qualidade. Que ele mostrou um gráfico, alguma coisa assim, se não me engano, que eu vi, que ele mostrou que as músicas antigamente, você olhava uma música inteira, tinha várias notas, várias variações, tinha um início, tinha um meio da música, tinha o fim, e com o tempo isso foi se perdendo, as músicas hoje em dia tem no máximo 3 notas. Concorda com isso? Com essa perda que teve? Assim, dependendo do estilo, sim. É uma perda enorme de harmonia, de musicalidade. E uma outra coisa também que acontece depois dos anos 90, a gente entra na era do CD. E a gente entra no que a gente chama de loudness war, que é uma briga por volume. O vinil, ele tem muita limitação física. É um objeto 100% mecânico, que você tem uma agulha fazendo fricção numa linha, fazendo um movimento mecânico, extraindo dali um impulso elétrico para poder fazer bobinar um falante eletricamente. Tudo é elétrico. No CD não. No CD você tem um monte de informação digital de 0 e 1, que você vai converter aquilo num conversor digital analógico para converter aquele 0 em 1 em impulso elétrico. Então, assim, as limitações que a gente tinha no vinil, a gente não tem no CD. Então a gente consegue criar coisas que a gente não conseguia criar, principalmente em questão de grave e volume. Né? O disco de vinil, ele tinha, o acetato, cera, o que seja, ele tinha uma limitação de grave, por exemplo, que se você colocasse muito grave, a agulha ia saltar do vinil, ia começar a pular pela limitação de não conseguir colocar muito grave nela. Né? Então você tem muita técnica até para você colocar fazer uma prensagem de uma matriz final. Sim. Você tem que capar grave e potencializar um pouco o agudo, e você tem um conversor também analógico também que faz essa correção para você poder ouvir aquele disco de uma maneira boa. Caramba! Né? Aquela vitrolinha que vocês têm lá no bar, que vocês tocam na caixinha, que é bem fraca, independente se é fraca ou não, ela tem algo que é sensacional, que é justamente esse conversor embutido direto nela. E você não precisa comprar um conversor para poder ouvir música, vocês ouvem direto na caixa. Isso agora, com a tecnologia, com tudo que a gente tem de novo, você consegue fazer isso, mas vamos colocar aí uns 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás, você não teria isso. Você seria obrigado a colocar um toca-disco, um amplificador, dependendo do amplificador, um conversor junto com o amplificador para poder chegar e tocar lá na loja. Né? Então, assim, hoje a gente não precisa mais disso. Então, tudo isso para quê? Por causa que a gente tem tanta limitação que a gente precisa corrigir essas limitações. Ou então, disfarçar essas limitações para poder ouvir. Já o CD a gente não tem isso, mas a gente entrou nessa guerra de volume. E aí entra justamente na questão que você falou de as músicas foram perdendo a musicalidade e foram perdendo a dinâmica também. Antes a gente tinha uma música que ela estava aqui baixinha, daqui a pouco ela estava lá no máximo dela e voltava. Né? Hoje, se a gente analisa uma música, pega uma música da década de 70, 80, que a gente com certeza aqui do nosso grupo de idade vai gostar mais. Sim. E a gente analisa com uma música feita hoje, a gente vai ver uma música cheia de dinâmica e uma música atual toda chapada, toda apertada de compressão, para justamente dar mais volume, dar mais punch. E isso também é na questão não só cultural, mas de evolução da música. O que acontece? A gente começa a acostumar a ouvir músicas sem dinâmicas, isso vai evoluindo o nosso cérebro, vai evoluindo o nosso processo criativo e vai fazendo com que a gente também não ligue para essas músicas estarem mais fracas criativamente. Caramba! A gente já vai entrar em neurociência e outras coisas. Não, mas é interessante entender que a música tem esse efeito no nosso cérebro e que, por exemplo, essa nova geração talvez esteja regredindo por causa da música também, né? Não é só por causa da música, mas também por causa da música. Total.
Totalmente. Tu imagina, tipo, um Mozart, Beethoven lá, o cara pensava numa orquestra inteira, né, velho? Quando ele escrevia uma partitura, ele não pensava... O cara pensava no instrumento, ele pensava o que cada... Não sei, eu não faço ideia de quantos instrumentos tem numa orquestra. Ele pensava em cada um, velho, o que cada um ia fazer. Cada grupo, né? Não, e você falou de Beethoven, até é legal de falar que Beethoven, ele ficou surdo no meio do caminho, né? Uhum. A última composição dele, ele não ouviu. E as técnicas que a gente tem hoje de regência, de reger uma orquestra, são por causa de Beethoven. Que esses movimentos de mão, ele fazia para poder sentir a vibração e a música passando por ele. Para ele entender o que estava acontecendo com a orquestra tocando, para ele sentir a última composição dele. Caramba. Então tudo que a gente entende de regência, que a gente aprendeu, é por causa de Beethoven. Tu acha que a gente conseguiria reverter isso aí, cara? Porque se já tá nessa questão de estar bem pobre hoje a música, o que vai ser do futuro? Mais pobre ainda, a ponto da gente quase não ter mais essa variação de notas, ou talvez a gente vai... Porque tem essa tendência, né? A revisitar o passado. Tu acha que a gente revisita isso? Olha, foi uma excelente questão que você colocou agora, e vou te falar que isso já está acontecendo, né? Com dois grupos diferentes de pessoas e tudo. Hoje a gente tem muitos streamings, né? A gente tem várias empresas de streaming, tem Deezer, Spotify, Apple... E por aí vai. A gente tem vários streamers, e os streamers começaram a não querer entrar nessa briga de volume. Eles querem qualidade. E aí você pode contratar um serviço de streaming que ele vai chegar realmente, vai modificar a tua música, vai perder um pouco da qualidade, mas você tem também como ouvir o áudio, que a gente chama o áudio em HD. O que seria o áudio HD? É justamente a qualidade máxima que ele pode dar. O problema é que a maioria dos jovens... pelo menos no Brasil, aqui é bem diferente, e eu acho isso até legal. No Brasil a gente não tem uma condição financeira muito boa, a maioria das pessoas, né? Então assim, você vê gente usando qualquer tipo de fone muito ruim. Aqui a gente vê que os jovens, eles se preocupam com uma qualidade um pouco melhor, então eles usam fones melhores. Então tudo começa a partir de como você está ouvindo o som, como você está ouvindo a música, como você está entendendo aquilo lá. Então assim, os streamings pararam de usar o Loud and War. Então, assim, eles têm um limite, assim, daqui você não pode passar. Então não adianta você vir pra cá e tentar chegar nesse ponto que a gente vai cortar, assim, a gente vai chegar e vai te limitar. Então voltou-se a fazer músicas um pouco mais com dinâmica. Ao mesmo tempo que... Esse é o primeiro grupo, né? Isso não tem nada a ver com ritmo. Isso é geral. Geral. Tá, geral. Entendi. Esse lance de guerra de som, de volume, ele criou-se um problema muito grande no mercado, de muitos produtores e muitas bandas chegarem e entrarem num estúdio com uma referência. Eu quero que o meu trabalho soe alto como esse trabalho. O CD trouxe isso pra gente. Tá. Não estava importando mais a qualidade. Eu quero que o meu disco soe alto. Caramba. Foi o grande problema dos anos 90. Sim. E agora... barulho, né? 2015, 2020, a gente começa a entrar justamente com a força dos streams. E as companhias de disco, assim, meio que voltando devagar. A gente vai entrar nesse ponto também. Mas um pouco mais a indústria musical atuando bem dentro desse processo de streaming, eles começaram a limitar, não, bicho, a gente não precisa mais chegar e brigar com volume. O cara quer volume, ele que deu volume lá no carro dele, lá no rádio dele, tá tudo certo. Né? Então eles começaram a limitar. Então isso voltou-se a criar de novo músicas com dinâmica, arranjos com mais dinâmica. Voltou-se a fazer isso. Primeiro grupo. Segundo grupo de pessoas como nós, da década de 70, 80, e muitos dos nossos filhos e sobrinhos dessas últimas gerações que estão cansados de chegar e ouvir música de streaming e que estão achando legal revisitar e voltar a ouvir em mídia física, voltar a ouvir em CD, cassete e vinil. Assim, tá uma procura assim, absurda. Eu, como colecionador, eu já procurava uma coisa ou outra e começou-se a ficar difícil de novo de encontrar algumas coisas porque voltaram a ser revisadas. Tá tendo um novo boom no mercado de vinil e de cassete. Mas tu acha que vai voltar a ter, tipo, estilos musicais vão voltar também? Tipo, rock, que tava meio que... O rock hoje virou música...
Eu vivi pra ver o rock virar música de velho, né, velho? Na época, tu imaginou, rock é música da galera, né, velho? Tipo, hoje tu ouve rock velho, velho. É verdade. Então, isso é uma visão nossa mais brasileira, sabia? Ah, é? Eu, quando tava no Brasil, estudando produção com o Maerton, ele virava e falava pra gente, assim, o Brasil é sertanejo e o pessoal não sabe. Ele produzia muito cantor, muito artista, e ele falava assim, a gente que mora Rio, São Paulo e até o Sul, o Sul tem uma cena bem própria também, né? Anyway, assim, ele falava assim, você saiu desse eixo Rio, São Paulo, Sul, o resto do Brasil é sertanejo. E eu não entendia quando ele falava isso. E nesse mesmo ano teve o boom sertanejo e hoje você vê que cresceu essa onda sertaneja. Inclusive invadiu bastante o próprio Rio e São Paulo. Total. E o Sul também. Desceu lá pro Sul foi também. Foi o que mais demorou para entrar. Foi no Rio e São Paulo. São Paulo é mais até do que o Rio. Foi o mais demorou para entrar, mas entrou. E ele fala assim, cara, o Brasil é sertanejo, o que vende é sertanejo. Engraçado isso. Mais do que pagode e samba? Pagode e samba é Rio. Tá. Outro lance para se falar de samba e pagode, quando eu estava trabalhando na Globo ainda, a gente tinha o Esquenta com a Regina Casé. Sim. Um programa tão regional, que só deu certo no Rio. Caramba. Por isso que eles tiraram da grade. Nem São Paulo pegou. Caramba. E assim, a galera do Rio amava. Sim. Pro carioca era muito bom. Mas pro resto do Brasil era... Sim. Né? Então, nessa pegada do rock, eu vejo justamente que realmente o cenário rock Brasil é muito nichado. Como eu atuava como produtor musical e fazia seleção de bandas e fazia curadoria de banda, gravava muita banda, eu trabalhei com muita banda do cenário underground, e o cenário underground do Brasil é rock. Né? Um rock meio à la Fresno, dessa referência mais nova. Você vê que o rock mudou um pouco de cara, mas ainda existe rock. Mas aqui no Canadá eu vejo muito rock e jazz. E não vejo o resto. Caramba. Rock, jazz, e hip hop. Tá. Rock, jazz e hip hop manda muito aqui. Tá. Música de velho aqui é country. Vou ver. Que seria o nosso sertanejo. Exatamente. É muito engraçado você reparar. E a música que veio com a regional aqui do Quebec, você gosta? Já ouviu? Já ouvi. Tem alguns artistas que são muito legais. Né? E ouço. Eu tô ainda tentando aprender um pouco mais do cenário. Já conheci a Charles Aznavour. Sim. Mas aqui eu conheci Ginette Renon, muito legal. Lara Fabian, não conhecia, conheci aqui também. O pessoal falava muito de Celine Dion canadense, Celine Dion. Cheguei aqui, o Quebec odeia Celine Dion. E Maria Carey. Assim, é muito bom, cara. Assim, Lara Fabian, eles idolatram, e eu comecei a procurar dela pra poder conhecer quem é Lara Fabian. E, cara, excelente. Tem um cara chamado Mustak. Tá. Cara, que é sensacional. Então, assim, tem tudo daqui não conhecia. Do cenário canadense ou francófono. Cara, muita coisa legal. Essa Ginette Renon tem uma banda, uma vez que eu e a Renata fomos no festival de jazz, tava tocando no palco principal lá na Praça das Artes, lá, a gente começou a tocar uma música e não ver, mas sei lá quantas mil pessoas tinha na Praça das Artes, todo mundo começou a cantar, que porra é essa? Nunca ouvi falar. A tal da Trois Accords. Les Trois Accords. Sei. É que eu conhecia os caras, porque eu não conhecia, mas, cara, todo mundo cantando a música dos caras. Tem Les Trois Accords, tem o Cowboy Fringant. Aí vocês estão falando já das coisas mais novas. Eu tô falando ainda do mais dos mais velhos. Entendi. Cara, tem o Stromae, que é sensacional. Sim, belga, né? Ele é belga. Mas francófono. Sim, francófono, né? tá. Tem uma menina que agora fugiu o nome também, às vezes foge alguma coisa ou outra. Tem uma menina que é muito boa também do cenário desse mais novo. Tu conhece a Zaz? A Zaz. Ela é sensacional. A Zaz é francesa, né? É francesa. Meu irmão, ela canta muito, a vozinha meio rouca, assim, ela canta demais. Assim, não dá, assim, o que a gente pode comparar Brasil, uma Adriana Calcanhoto, talvez? Não, ela canta muito. Gosto muito dela. Uma pegada mais jovem, né? Aqui local que eu conheço é a Ariane Brunet, gosto muito.
Qual aquele nome? Esqueci. Hã? Cœur de Pirate. Cœur de Pirate, sensacional, muito bom também. É tudo local aqui, né? E o que você falou, né? O Trozacó, o Cowboy Fringant, tem o Lelu. Também muito típico quebecois aqui, Lelu. Muito bom. Hoje eu apresentei Hoje teve o Dali Bolacha. Hoje eu apresentei um ator que fazia... É um ator e cantor que faz cover de Elvis. Que ele tinha um espetáculo sobre a vida de Elvis aqui. Patrick, alguma coisa. Cara, sensacional. Que local do Quebec? Local do Quebec. E o disco dele ao vivo gravado aqui no Praça das Artes. Não! Sensacional. Você fecha o olho e você escuta o Elvis. Sim, é sensacional. Tu já trabalhou em algum show daqui? Algum festival aqui em Montreal? Porque tem muito, né, cara? Aqui em tem festival só nosso da comunidade brasileira. Tá. O último que eu fiz foi eu fiz o coro cênico com aula. Tá, sim. Fiz o Journée Brésilienne aqui, que foi no parque. Tá. La Fontaine. Sei. Parque A gente foi. Se vocês viram um maluco pulando lá do palco, aí eu ali fazendo monitor. Tem um amigo meu, é o Felipe Creton, ele tava fazendo o PA, que é o som do show de quem tá ouvindo. Tá bom. E eu tava fazendo o monitor. O monitor é o som dos músicos. Então os entendi. músicos ouvem uma coisa e vocês ouvem outra. Não Isso sabia. também é legal. Olha isso. Assim, Seria o retorno. Por que isso? É o retorno, exatamente. O monitor é o retorno. É o retorno, É o retorno. Então, assim, eu fiz no evento e faço muito também isso em eventos, que é fazer o som do que você quer ouvir. Vou trabalhar pra você. Exclusivamente pra tu. Que legal, cara. Que legal. E deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Agora, né, a gente tá vindo com inteligência artificial e a galera tá usando muito a inteligência artificial pra criar música. Assim mesmo, eu vi algumas músicas criadas por inteligência artificial. Eu não sou músico e não sou conhecedor, mas eu falei, caramba, meu irmão. Porra, criou uma música aqui. Porra, será que a inteligência artificial vai superar a criação humana e daqui a pouco a gente não vai ter mais isso aí também qualquer um faz? Então, esse é um assunto muito polêmico até na comunidade de músicos, de fato. Assim, eu vou colocar a minha visão sobre isso. Eu acho que tem espaço para todo mundo, seja para a máquina, seja para o homem. A máquina nunca vai conseguir chegar e mudar o poder de processamento do humano. Não vai conseguir colocar a emoção do jeito que a gente coloca. De colocar a inteligência de verdade com as pegadinhas, a intricidade que pode ter numa letra, o dualismo de uma letra, de coisas que vão estar acontecendo, de entender um cenário de um momento político, de um momento de qualquer coisa e transformar isso em emoção. A máquina nunca vai ser capaz de fazer isso. Tá. Será? Com certeza, eu te garanto isso. Porque o negócio ele evolui tão rápido, cara. A máquina vai ser capaz de processar o que um humano faz. Ele é treinado do que a gente faz. Então ele é capaz de fazer mais rápido o teu trabalho. Mas não de chegar e construir algo, criar algo. Ele não constrói, ele não cria algo. Ele pega informações de coisas que já foram criadas e ele compila, falando. Exatamente. É um grande compilado. Tá. Então, assim, eu acho que tem espaço para todo mundo e eu acho que os novos produtores vão ter que começar a enxergar a IA como uma ferramenta de trabalho, como uma colega de composição, de chegar e entregar algo mais rápido do que eu tô com talvez com uma limitação ou com uma falta de inspiração, e ele vai ajudar. Eu acho que o trabalho dos dois juntos funciona. E eu tenho usado a IA como ferramenta, não para criar a música, mas como processo dentro da criação. Imagina você que eu tenho uma música e eu preciso chegar... Eu gravo a maioria dos meus instrumentos em casa. Chego, toco um teclado, faço uma bateria eletrônica na própria mão. E às vezes eu posso chegar e falar assim, cara, eu posso diminuir esse tempo, às vezes pedindo para IA me ajudar. Eu cheguei a fazer uma levada no violão, gravar um baixo, gravar um teclado, chega assim, IA, em cima disso aqui, monta uma bateria para mim. Só para poder me ajudar a ganhar tempo. Usar ela como ferramenta é mais interessante do que usar ela para fazer tudo. Tá bom, entendi. Ou então chega assim, cara, eu tenho uma letra aqui, eu preciso de um start.
você pega a sua letra, dá para a inteligência artificial, como é que ela pensaria dessa forma, e, aproveita algumas ideias. Tem gente que vai chegar realmente, o amador, ele vai chegar, vai criar a música dele, vai ficar felizíssimo com aquele resultado e vai lançar. O produtor não, um compositor, um produtor não. Ele vai chegar para dar um start, esse caminho aqui que ela criou nessa versão aqui é muito legal. Eu posso pegar esse caminho e desse caminho eu passo o meu caminho. Já tem uma por onde ir. Tu conseguiria identificar uma música feita por IA? Fácil. Ah, é? Pra mim, consegue mesmo, cara. Pra mim, a IA tem uma assinatura. Será, eu cara? Eu consigo ouvir uma música IA e consigo chegar e falar isso foi feito por IA. A IA tem uma assinatura. E eu digo pra você, essa foi uma IA foi uma música composta dentro do sono. Eu consigo chegar a identificar. A gente que trabalha com isso todo dia, eu trabalho todo dia. Tá. Todo dia eu tô na frente do computador produzindo e ouvindo coisa e recebendo coisa. E as músicas de IA, elas têm uma assinatura. Pra quem é profissional, você consegue ouvir e consegue identificar. Tu acha que vai ter assim, porque as plataformas, né, daqui a pouco vai começar a falar, isso é música feita com IA, não vai aceitar mais esse tipo de música. Tu acha que as plataformas vão chegar nesse ponto de começar a censurar? Isso aqui é música de IA, isso aqui é música de... porque o YouTube começou a fazer isso agora, né? A cortar muita coisa que é feito por IA e botar um identificador. Você é obrigado hoje, quando a gente publica, a gente é obrigado a dizer se isso aqui foi feito com IA ou não. Tu acha que vai chegar isso também pra música? Então, falando como produtor e compositor, a parte musical de que a gente faz o cadastro de músicas e registro de obras, a gente já está muito mais avançado que o YouTube e outras plataformas. Entendi. Quando a IA entrou, todas as plataformas musicais já tem um campo, música criada por IA, sim ou não. Se sim, quantos % mais ou menos? Foi só a letra? Foi só a música? Já tem isso, cara? Isso há muito tempo. Caramba! Então isso é muito organizado, então Entendi. Você consegue chegar, quem é produtor mesmo, quem trabalha com isso, com esses sistemas no dia a dia, Entendi. vai enxergar isso e você vai dizer o que foi feito ou não. Tá. A gente documenta isso e sim, muita gente já está usando como ferramenta. Tá bom. Caramba. Uma coisa que eu notei muito da diferença aqui, agora voltando um pouquinho a questão do rádio aqui no Canadá e até Estados Unidos, que eu notei muita diferença do que é o Brasil hoje. Hoje o sistema de rádios, antigamente a música era divulgada muito na parte dos rádios, né, no Brasil, né? E hoje o rádio no Brasil virou mais coisa de programa dos caras conversar do que de musical mesmo, de música. Aqui ainda tem muito isso, né, de rádio, né? Que toca só música, né? Cara, lá no Rio tinha uma rádio que minha mãe ouvia. Eu não lembro o nome da rádio, mas eu me amarrava, eu moleque, que tinha pegadinha de telefone, o cara ligava, tinha pegadinha, e tinha distribuição de prêmio e brinde, o cara que ligava pra rádio participava, e essas conversas, e chegava... Cara, isso é uma coisa que eu vejo muito forte aqui no Canadá, e eu ouvia muita rádio me deslocando pra justamente pegar o francês do meu início, e eu vi que o Quebec, ele tem uma cultura de ouvir rádio. Achei muito legal. É verdade. Para ouvir até as informações de trânsito. É verdade. Tem razão. No carro, né? No carro. E assim, eu comecei a criar essa cultura também. Assim, a gente que é carioca, assim, acredito que você ouvia também lá no Rio. Eu ouvia muito a JBFM. Sim, JBFM. Principalmente dentro do carro para ouvir as informações de trânsito e tudo. Isso. Eu acesso até hoje JB para ouvir em casa. Coloco no meu. Eu tenho um computadorzinho que fica ligado ao amplificador. Já fica ligado na JB. Eu aperto um botãozinho lá, já toca na casa inteira. Então, assim, eu tenho essa cultura de rádio também. E gosto de ouvir. E eu vejo muita similaridade com o Canadá e os canadenses. Não vamos falar canadense, mas vamos falar do Quebec, porque eu não sei como é que é a relação aos outros programas, mas o Quebec, ele ouve muito a rádio e eu vejo muita similaridade entre os programas de o tempo, a estrada, o avião, o helicóptero que tá passando aqui, eu tô falando pra você aqui como é que tá passando na rodovia tal. Cara, é muito legal isso. É muito
É muito próximo. Tem aqui mesmo. Próximo. Tem aqui mesmo. O pessoal ouve muito rádio aqui. Mas hoje essa parte musical, digamos, dos artistas, eles não dependem mais dessa coisa como era antigamente da rádio, né? Pra divulgar suas divulgar. músicas. Não depende. Antigamente tinha aquela coisa que o cara tinha que ir numa rádio e pagar um jabá lá pra Hoje é o quê? Hoje é o quê? Spotify que faz esse lançamento de música, que faz divulgar? Vamos lá. O Spotify a gente tem estratégia pra lançar, né? Porque vamos dizer que deve por baixo, deve surgir aí mais ou menos 100 mil músicas por dia. Meu Deus. Por baixo. Então você tem que ter estratégia, porque tem muita gente lançando qualquer coisa a todo momento. Então existem estratégias e você, como tinha na rádio, você chegava lá, toca meu disco aí. Né? O cara chegava na rádio com um disquinho, né? Aquela história dos filhos de Francisco lá. É verdade, os caras chegavam lá, o pai chegava, pagava os amigos pra ligar pra rádio, pra pedir a música, e o cara assim, caraca, os caras estão pedindo, cara. Eu fiz isso meu primeiro disco lançado foi em dezembro de 99, e a gente lhe mandou o trabalho pra rádio, e ficava pedindo pra todo mundo ligar, é o mesmo esquema, a gente pedia pra ligar, pro pessoal tocar a nossa música, a gente ficou por 4 ou 5 meses com a primeira música tocando na rádio. Caramba. Pela ajuda dos outros, então você tem que traçar uma estratégia, isso é fato. Tá? Nos streamings, no geral, a gente tem companhias do jabá, que você paga pra colocar nas listas de distribuição. E aí a tua música entra numa lista que as pessoas vão escutar. E aí, assim, normalmente os artistas que trabalham comigo, eu trabalho com playlist também, mas em cima, não uma playlist qualquer. Eu normalmente trabalho com playlist dedicada ao estilo da pessoa. Porque pra mim não adianta nada colocar só numa playlist e deixar tocar, porque a pessoa vai ouvir uma vez e nunca mais vai tocar. Pra mim, mais interessa é aquele grupo, daquele segmento, chegar e consumir a música da pessoa. E chega assim, pouquinho ao grupo tal, e vamos lá conhecer e vamos entender. Hoje, o principal meio de lançamento de música é streaming? Ou existe outro meio? É streaming. O principal meio de divulgação é streaming, de lançamento, plataforma de lançamento de divulgação é streaming. E para poder chegar e conhecer e fazer dinheiro mesmo, é show. Né? Show vai lançar de verdade. Não vende mais disco, não vende mais CD. Exatamente. Pode crer. Não tem mais o disco de ouro, disco de platina. Não. Se bem que essas nomeações de disco de ouro e platina, isso existe no streaming, tá? Existe artista que ganha placa de platina, placa de ouro. Exato. Quando eu trabalhei na como Sony no YouTube, Music, eu acho que quando o teu vídeo alcança também. Tem isso, tem razão. É verdade. Um dia a gente vai ganhar nós. Com certeza. Estarei lá abraçando vocês. Então, assim, eu trabalhei na Sony Music, fazendo uns trabalhos de mixagem, gravação para eles lá. E eu chegava nos corredores da Sony e você tinha várias plaquinhas no chão de streaming pro artista. Para quem conseguiu bater quantidade X de reprodução. Você é o mesmo trabalho de vendagem de disco. Então, cara, que maneiro. Você tem sim também. Assim, porque a gente não vê mais, porque a gente não tem mais programas, né? Antigamente ia no Sim, antigamente entregava nos programas, Faustão, né? O cara ia lá, ganhava. Tocava e ganhava disco de ouro, A gente vai ter que contratar youtuber para poder fazer isso. Verdade. Mas eles ganham. Até hoje você ganha. Então, assim, o que faz o músico ser conhecido são os streamings hoje, mas o que faz ele se manter ainda é a venda de projeto para se apresentar. Mas o músico ganha dinheiro em cima da reprodução no streaming? Ganha, mas pouco. É uma miséria. Oh, meu Deus. O cara precisa, de 5 mil cliques para reverter em centavos. Puta, caraca! Nossa! Quase nada. Tem que ouvir muita música. Tem que ouvir muita música. Tem que pedir para todo mundo clicar. E como é que funciona essa questão de direito autoral, cara? Porque, hoje com o streaming tu escuta música de qualquer pessoa. Eu não sei, eu não pago direito autoral. Se botar aqui no YouTube, claro, a gente vai divulgar, teria que pagar, mas eu pago pra ouvir a música, mas... Você não paga para ouvir a música, mas você paga pela assinatura. E a tua assinatura é responsável por manter todos os custos. De tudo? De tudo. Porque vamos dizer assim, que nem todo mundo
é clicado, nem todo mundo está sendo ouvido. A verdade é essa. Tá. Mas essas assinaturas no mundo inteiro, elas revertem uma quantia X que vai ser distribuída para os artistas. Entendi. Eu me lembro que lá no início do streaming, tu pagava pelo download da música, né? Exatamente. Isso ainda acontece. É? Ainda acontece. Se você não é um assinante, por exemplo, de um Apple Music, você não precisa ser um assinante. Você vai comprar um álbum ou vai comprar a música para ouvir. Se você é assinante, você vai ouvir de graça. Entendi. Então, de toda forma, eles estão revertendo. Tá, entendi. Porque se tu comprar o álbum, tu vai comprar uma vez. Agora, se tu é assinante, vai estar todo mês pagando lá, né? Exatamente. Mesmo assim, ainda tem rádio, ainda tem televisão. Né? Por mais que não seja como a nossa época, ainda tem muita gente assistindo TV. Tem muita gente que não tem acesso à internet. Né? Então, esse recolhimento por quantidade de pessoas visualizando ainda existe também. Inclusive teve um colega de faculdade que tem uma história super engraçada, que ele era um compositor de samba. Tá. Então ele fazia samba para todas as escolas, e assim, não sei se você conhece a cultura do samba, mas dentro das escolas de samba aqui, não. Dentro das escolas de samba você tem concursos para eleger. Só um parênteses, eu não posso falar muito, senão vou ser cancelado. De novo. Então, dentro das escolas de samba, você tem concursos de compositores para saber se a sua música ela vai ser eleita a música que vai tocar no carnaval. Vai tocar na escola de samba, se vai ser eleita o enredo da escola de samba. Então, assim, você tem muito compositor colocando música. E um colega de faculdade conseguiu que a música dele fosse um enredo de uma escola. Caramba! E o que aconteceu? Ele se apresentou num programa de televisão. Se bobear foi da Regina Casé, não. Tá. Né? E ele apresentou. E como é que é o nome de uma música de escola de samba? É aqueles nomes carnavalescos. Carnavalesco, tá, Então, o que aconteceu com a música do colega? O nome da música era Alegria, Alegria, não sei o que lá, da escola de samba, não sei o que, do enredo, não sei o que lá... E não sei o que lá já morreu. Né? Tinha um nome enorme. O que o colega sonoplasta do programa fez? Escreveu só Alegria, Alegria, para não esquecer, e foi pro ECAD como Alegria, Alegria. Quem é o dono da música Alegria, Alegria? Não sei quem é o dono. Chico Buarque. Ah, caramba. Alegria, Alegria, ponto. Sim, tá, entendi. Não colocaram o nome da música do colega. Putz. Horário nobre, passando na televisão de todo mundo, mais de 20 milhões de viewers no programa. Processo isso? Então, o colega perdeu uma grana e entrando dinheiro no bolso do Chico, entrando dinheiro no bolso dele sem saber. E aí ele chegou assim, cara, o que eu faço? Eu entro com um processo contra o Chico, ou eu mantenho a porta aberta da televisão para eu poder chegar e tentar entrar de novo. E não tinha como mudar o nome, talvez? Então, ele faz a revisão, mas ele perdeu 20 milhões no horário. Nossa! Meu Deus. Já foi pago. Ele perdeu aquela grana. E aí ele, cara, eu não vou processar cara grande e perder essa grana, eu vou deixar a porta aberta para poder chegar e se um outro samba vir aí, né, eu ganho depois de novo. Mas isso faz quanto tempo? 2012. Tá aí até aí. E ele conseguiu de novo entrar de novo? Puta que pariu. Não. A porta continua aberta. Tá aberta, mas só não entrei, né? E o carro dele não veio. Putz, cara. Que merda. Cara, que merda. Mas são coisas que acontecem no meio, infelizmente, né? Tem que ter esse cuidado. Que nada. É isso, meu amigo. Vamos... Finalizando que a gente já tá no tempo. Minha esposa já tá ali, ó. Já deu. Mas passou rápido o tempo. Passou, a gente vai ter que fazer mais. Se deixar, a gente vai longe. Fala direto. É pior que eu tenho mais coisa pra perguntar aqui. Vou deixar pro próximo. Ficar pro próximo. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado pela presença. Só antes, assim, pessoal que tá vindo trabalhar com música aqui em Montreal, no Canadá, mais especificamente em Montreal, tem alguma dica que você dá pra galera? Alguma coisa que a pessoa deva se preparar antes e, enfim, qualquer tipo de dentro da área de música?
Então, vou até olhar pra câmera aqui, vou falar pra você aqui, ó. Meu colega que tá aí assistindo o podcast, o Pod Café. Independente se é área musical ou alguma outra área, o mais importante é ter determinação, amor ao que você faz, porque uma hora vai chegar, uma hora vai vir. Porque as coisas que a gente faz com amor, com dedicação, e a gente mete a cara, independente das frustrações que a gente vai encontrar no meio do caminho, o mais importante é você continuar seguindo, continuar buscando e ser determinado para aquilo que você quer fazer. Né? Então, independente do métier, é música, é produção, é mercado. Vai lá e faz. E tem mercado aqui. Tem mercado. A diferença entre quem consegue e quem não consegue é a determinação. Fábio, não sim. desistir nunca, né? Ser insistente, ser chato. Muito obrigado, Toreide. Valeu, Fábio. Já tô chamando de Toreide. Já fiquei íntimo. Muito obrigado. Eu que agradeço muito. Prazer enorme estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. E sempre que precisarem, pode contar comigo. Valeu mesmo. Galera, vou deixar o contato dele aqui nos comentários, aqui embaixo, né, na descrição do vídeo. Quem quiser entrar em contato com ele, você tem Instagram, né? Tem Instagram, pessoal. O Instagram pessoal que é aberto, né? Que eu coloco coisas de trabalho cotidiano também. Uhum. E tem um projeto novo. Então, o meu pessoal é o produtor Fábio Campos. Não, eu mudei agora por causa do Canadá. Virou Fábio Campos Producer. Pra ficar mais fácil. Tá certo, Internacionalizou. Internacionalizou. Era Fábio Campos Produtor, agora virou Fábio Campos Producer. Uhum. Então, esse é o pessoal e eu comecei um projeto novo chamado O Que Toca na Vitrola. Como colecionador, eu coloco músicas que tocam lá em casa, coisinhas legais, coisinhas diferentes, coisas que ninguém ouve, que ninguém nunca conheceu. Isso tudo no Instagram? O Instagram, esse é o segundo, é o Que Toca na Vitrola. Então eu vou deixar tudo aqui na descrição. Entrar em contato com quem tiver alguma dúvida, ó. Fala com o cara aqui, com o cara da música aqui. Muito obrigado, galera. Valeu. Valeu, meu amigo. Mais um. Valeu, Fábio. Montreal. Obrigado por ter vindo aí. Até a próxima, galera. Um abraço. Valeu. Tchau.